Aqui estar novamente com vocês. Boa Vamos noite. boa noite, pessoal. Boa Vamos noite. iniciar, boa noite, nossa terceira aula, Boa então, noite. penúltima aula do curso. E até aproveitar e falar que eu estou muito satisfeito com esse curso, sabe? Assim, claro, eu sou um profissional, sou professor e dou aula em vários lugares e tal. E tem aulas que você gosta e tem aulas que você gosta menos, né? Mas essa aula, especialmente, eu estou muito feliz, muito à vontade. E estou achando que as pessoas também estão com uma boa recepção desse conteúdo, eu estou muito satisfeito. E aí, então, vamos, conforme eu prometi desde o início, né, vamos para o material, vamos para a matéria, sem papo, sem conversa, e vamos iniciar então. Vamos lá. Obrigado, doutora Geisa, obrigado. Então, eu anunciei que começaremos a aula falando sobre essa situação. Exercendo mais de uma atividade, essa pessoa, vamos imaginar um empregado, ele é filiado obrigatório em cada uma delas? A pessoa pode ter 2 ou mais empregos? Vamos lembrar que a exclusividade não é requisito para alguém ser empregado, concordam? Desde que haja compatibilidade de horários, a pessoa pode ter 2 ou mais empregos. Uma médica que tem 2 vínculos em 2 hospitais, um professor que dá aula em 2 faculdades ou 2 colégios. Eu tenho visto muitas pessoas trabalhando na escala 12 por 36, aí nessa escala das 36 horas de descanso, elas arranjam um outro emprego. Então acabam trabalhando todo dia, né? 12 horas, mas empregos diferentes. A dúvida é a pergunta, então ele tem vários vínculos. Ele é filiado em cada uma delas? Sim, certamente que sim. Isso está na lei, artigo 11, parágrafo 2º, que está na tela e no material. E, portanto, ele tem que fazer o recolhimento previdenciário em todas as fontes, mas limitado ao teto. A gente vai ver, eu não sei se no final da aula de hoje, não sei se vai dar tempo, ou no início da aula de amanhã. Aí eu só estou na dúvida, vai depender da nossa cadência aqui. Mas nós temos teto para a pessoa física. Não há teto para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física existe teto. Então, se ela recebe além daquele teto, não precisa fazer recolhimento adicional. Então, o exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas é um médico tem 2 vínculos e ganha, estou chutando, não sei quanto o médico ganha, digamos, R$ 8.000 em cada vínculo. É um profissional altamente qualificado, tem que ganhar bem, o melhor possível. Então, em uma das fontes, esse médico já recolhe pelo teto, concordam todos? Porque o teto atualmente é 7.000 e pouquinhos reais que a gente vai ver. Então, o que excede isso já nem é tributado para a Previdência. E no segundo vínculo, aí nada é tributado. E aí, como fazer? Está aí a resposta, a instrução normativa 971, artigo 64, determina que esse segurado que tem mais de um vínculo e já recolha na totalidade por um deles, ou próximo para mais de para um deles, e informa isso ao outro empregador e comprova isso fonte, ou ter recolhimento, mas em valor menor. Então, compete, na verdade, ao próprio segurado fazer isso. O artigo 64 dá essa obrigação para o próprio segurado de fazer essa comunicação. E para quem tem aí, eu tenho advogados e advogadas aí que advogam para empresas. Se vier uma solicitação dessa do empregado, dizendo que tem outro vínculo, já recolhe, é legítimo, tá? Só não esqueçam de pedir a comprovação disso. E a comprovação tem que ser mensal, tá? Porque senão essa empresa, essa segunda, de boa fé, não faz mais o desconto previdenciário, mas vamos imaginar que ele seja dispensado do primeiro emprego e não fala nada para o segundo empregador, que agora passa a ser o único empregador. Então, nesse caso, essa segunda empresa, o único empregador agora, não vai fazer recolhimento previdenciário quando deveria fazer. Então, assim, essa gestão é uma coisa mais delicada. Então, a comprovação tem que ser feita mensalmente. Tá? Já vi, inclusive, uma contadora que veio falar: a gente solicita assim, uma vez por ano. Pô, uma vez por ano, cara? Mas se eu apresento agora, amanhã sou demitido, eu peço demissão, for dispensado por justa causa, eu vou ficar 11 meses sem ser tributado indevidamente até você me solicitar no ano seguinte, e aí eu não tenho o documento para comprovar. Então, nós vimos os segurados obrigatórios, basicamente, lembra a situação dos empregados, daquelas pessoas que ocupam cargo em comissão, que não têm vínculo com a administração pública. Agora, temos uma outra categoria chamada individual, contribuinte individual. Esses contribuintes também são obrigados a recolher.
tá? Mas a doutrina faz uma distinção, chama os primeiros de obrigatórios e esses de individuais. Mas os individuais também são obrigados a recolher. E quem são? Quem entra na categoria desses individuais? São muitas pessoas, mas eu trouxe os principais. Primeiro, os titulares de empresa, os donos das empresas que exercem a gerência, os sócios, gerentes, eles são titulares da empresa e recolhem INSS. Gente, é muito justo, porque esse dono da empresa também no futuro vai querer se aposentar, esse dono da empresa também fica doente, a dona da empresa pode ter neném, então essas pessoas também têm que estar, assim, cobertas pela Previdência. Então, os titulares de empresa, só que o titular de empresa não tem salário, concordam todos? Portanto, é sobre o prolabore que há o recolhimento da incidência da cota previdenciária. Todo mundo acompanhando? Não sei se eu estou falando muito rápido aí. Acho que não, né? Então, sobre o prolabore, então faz o recolhimento. Aqui é que acontece muitas coisas, aí quem conhece contador sabe do que eu estou falando. O cara pede sempre para recolher sobre um salário mínimo, ele pode até tirar mais, mas ele quer recolher pouquinho, aí pede, então, para fazer o recolhimento para a Previdência sobre um salário mínimo. Olha, muita gente faz isso, o contador sabe muito bem que isso acontece. E, assim, é até um pouco mais difícil o controle, né? Porque é praticamente por autodeclaração. Então, ele recolhe sobre um salário mínimo. Em compensação, quando ele precisar de algum benefício, entendem? Então, ele não pode querer depois um benefício previdenciário grande se ele recolheu a vida toda sobre um salário mínimo. Outro que é individual. Todos os autônomos, qualificados ou não, profissionais liberais. Lembrando, profissional liberal, esse nome liberal vem de liberdade, tá? Ou seja, é o profissional que atua, se ativa, coloca sua força de trabalho, seu conhecimento à disposição de quem ele quiser. E por isso que ele é liberal, vem, repito, de liberdade. Ele é o patrão de si mesmo, podemos dizer assim. Ele explora por conta própria a própria força de trabalho. Então, sei lá, bota advogados, médicos que têm consultórios, dentistas, contadores, etc. Todos profissionais liberais, qualificados, mas também outras pessoas. Aí botei motorista de táxi, vendedor, diarista, pintor, vários. Todos eles se qualificam nessa condição de autônomos e são contribuintes individuais. São obrigados a recolher. Da mesma forma, o recolhimento é feito pelo faturamento, pela entrada de capital que tem todo mês. E aí, novamente, fica um pouco mais fácil do cara driblar também a Previdência, porque nem sempre o profissional liberal emite nota fiscal, por exemplo, entende? Então, ele consegue, até com certa facilidade, subterfúgios para pagar menos Previdência do que deveria. Mas, de qualquer forma, não estou nem tratando disso, né? Não deveria ser assim. Mas, então, todos os autônomos são contribuintes individuais, eles são obrigados a contribuir. E até coloquei com curiosidade os ministros de confissão religiosa de qualquer culto, pessoal. Padre, freira, pastor, rabino, pai de santo, o que for. Qualquer ministro de confissão religiosa, até trouxe a instrução normativa 971, que trata até sobre a contribuição desses ministros de confissão religiosa. É interessante, né? Então, o padre pode se aposentar, pessoal. Entendeu? Esses religiosos também podem se valer da Previdência, também estão cobertos. Lembra aquela pera-aula? É uma grande rede de proteção social para proteger o máximo de pessoas. E ele, na verdade, consagra a vida dele a levar o rebanho dele para um caminho espiritual, né? Dentro da doutrina que ele professa, que seja para o bem. Ok? Aqui eu quero fazer um elo com questão trabalhista que nós temos muito, e todo advogado aqui, advogada, já passou por isso. É um acordo homologado sem reconhecimento de vínculo empregatício. Eu garanto que todo mundo já passou por isso. Então, se às vezes a pessoa vai à justiça dizendo que foi empregado nos moldes da CLT, mas não teve carteira assinada, pede um reconhecimento de vínculo, assinatura da carteira e todos os direitos decorrentes disso. E aí, na hora lá da audiência, as partes resolvem fazer um acordo. E esse acordo não vai ter reconhecimento de vínculo. É possível? Se o juiz concordar em homologar, sim, é possível. Aí é feita a homologação e o pagamento. Só quero lembrar agora no aspecto previdenciário que se é feito um acordo sem reconhecimento de vínculo, esse indivíduo não é empregado, concordam todos? Empregado não é porque ele não teve carteira assinada. Entrar na categoria de contribuinte individual.
É o profissional liberal, ele vai ser visto como autônomo, perdão, autônomo, fazendo alguma coisa como autônomo, não como empregado. Mas mesmo como autônomo, ele tem que recolher. E aí o recolhimento, nesse caso, já que envolve uma empresa que tomou os serviços de uma outra pessoa, vai ser de 31%, sendo 20% a cargo do tomador dos serviços, portanto, a empresa, e 11% a cargo do prestador, que é o reclamante. Eu nem vou falar que é do trabalhador, do empregado, porque ele não foi reconhecido como empregado. Mas tem recolhimento, está na OJ 398. A não ser, quer dizer, esse percentual incide sobre o valor do acordo, a não ser que tenha sido atribuída a natureza indenizatória a esse valor que está sendo pago. E aí é um grande problema e uma dica para vocês. Tem muito advogado, claro, de empresa que pede para colocar tudo como verba indenizatória para ele não ter que pagar nada ou pagar o mínimo possível de previdência. Mas, por exemplo, se não teve vínculo empregatício, sinceramente, eu acho meio paradoxal que ele atribui aquilo a aviso prévio indenizado. Porque o aviso prévio você paga a um empregado, ele não foi empregado, ele é um autônomo. A mesma coisa, fundo de garantia, você não paga quem não é empregado, entenderam? Então me parece discrepante fazer esse tipo de coisa. Mas dano moral, a indenização por dano moral pode acontecer, inclusive, numa relação de trabalho. Nesse caso, houve relação de trabalho, mas não relação de emprego. Portanto, seria possível atribuir legalmente, legitimamente, como dano moral, e aí se livrar, não pagar ou pagar menos. Claro que isso vai depender muito do diálogo com o juiz para ver se ele concorda ou não concorda. Mas, assim, me parece que a possibilidade, do ponto de vista que tenha uma lógica jurídica, seria essa. E tem uma súmula também do TRT do Pará, a súmula 8, que vai falar a mesma coisa, desse recolhimento de 31%, tá? Com outras palavras, é claro, mas assim, mostrando a mesma coisa. Então, dessa possibilidade, tem que estar preparados, porque também se o juiz não colocar nada, ninguém pedir nada e não sair nada, eu entendo que toda a verba tem a natureza que vai ter incidência de contribuição previdenciária, vai ter que recolher sobre tudo. Bem, então já vimos o segurador obrigatório, o individual, agora o facultativo. Esse o nome já proclama, não é obrigado a contribuir. Então, são pessoas que não têm obrigação de aderir à Previdência, mas se entenderem que a adesão à Previdência é vantajosa, pelos benefícios que se tem, ou pelas garantias que se tem, então podem, se quiser, aderir à Previdência, facultativamente. Aí depende de uma manifestação de vontade. Você vai à Previdência e voluntariamente se filia, tá? Então, quem são essas pessoas? Primeiro, tem que ter mais de 16 anos, isso eu já falei na última aula. Com menos de 16 anos, a pessoa nem empregada pode ser. Lembra? Eu dou até a exceção daquela questão do aprendiz, entre 14 e 24 anos, que apesar de ser menos de 16 anos, a própria instrução admite, e tem que admitir mesmo. Senão eu estaria desamparando uma pessoa que é empregado, tá? O aprendiz, pelo artigo 428 da CLT, tem um contrato de trabalho metódico de determinada arte ou ofício. Essa é a definição do aprendiz. Então, tirando essa exceção, não vou pegar também a exceção e botar como regra, tem que ter 16 anos para ser um empregado. E essa mesma idade foi colocada para o contribuinte facultativo. Então, no mínimo, tem que ter 16 anos. Quem são essas pessoas, esses personagens? Botei os exemplos aqui que estão na lei, no artigo 11 do decreto. Dona de casa, olha aí, um trabalho que ninguém valoriza. Dona de casa trabalha a beça, ninguém valoriza. Aí ela pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a contribuir, porque daqui a 30 anos eu me aposento. Ninguém me valoriza mesmo, pelo menos eu estou coberto pela Previdência. Então, estudantes, maior de 16 anos, síndico de condomínio não remunerado, se for síndico remunerado, ele é contribuinte individual, se for não remunerado, ele é facultativo, adere se quiser. Desempregado, o ideal, gente, é que a pessoa que está desempregada recolhesse previdência como contribuinte facultativo, porque aquele período estaria coberto, entenderam o que eu estou falando? Para todos os fins, não teria buracos. Isso vai ser importante, especialmente na questão da aposentadoria, mas também para outros benefícios. Só que, assim, eu estou falando do direito em tese. Partindo para a prática, para a vida, o cara que está desempregado, gente, pagar a previdência não é prioridade para ele. Prioridade é sobreviver, com muita dificuldade, por sinal, dinheiro acabando, as coisas subindo, entenderam? Então, a gente vê pouco desempregado recolhendo, mas eu estou falando do direito em tese, tá?
estagiário, vou até trazer o artigo da lei do estágio que permite a adesão voluntária, presidiário não remunerado, estudante bolsista. Até de estudante, não sei se já ouviram falar, antigamente tinha muito disso. O pai, já preocupado com o futuro do filho ou da filha, aos 16 anos já abria, né? já, na verdade, inscrevia o filho na Previdência, já pensando assim, com isso, minha filha vai aposentar cedo, jovem, já vai estar aposentado, o rapaz jovem já vai estar aposentado. Era uma preocupação que os pais tinham. Hoje, talvez não tenha tanto sentido assim, porque hoje você vai se exigir também idade mínima, né? Então, mesmo que você comece a contribuir cedo, então, exigindo idade mínima para a aposentadoria programada, acaba que sai um pouco fora esse planejamento, né? E aí muita gente fala, as pessoas mais carentes são obrigadas a ir para o mercado de trabalho mais jovens, todo mundo sabe disso. E aí essa pessoa agora com a aposentadoria programada, que exige também idade, vai ter que trabalhar mais para poder se aposentar. É uma pena, né? Então, uma situação assim, chata, ruim, mas vendo chato aqui. Para Valéria, normalmente eu recomendo o recolhimento de 31%, salvo se o valor for muito alto a título de acordo. Solicita ao juiz que o fato gerador se inicie 5 anos após o cumprimento do acordo, porque já houve cobrança, correção até a data. Sim, sim, doutora Valéria, é isso. Agora, assim, o que eu estou propondo, se houver espaço, aí é muita sensibilidade do advogado. Tentar ver se consegue colocar parte daquela verba, ou até todo, do valor do acordo como natureza indenizatória, porque aí não há recolhimento. Ou o recolhimento é menor, e normalmente as empresas adoram isso, né? Gostam disso para poder economizar. Olha a lei do estágio aí, como eu falei. Artigo 12, parágrafo 2º, permite que esse estagiário a Previdência, ao RGPS, como contribuinte facultativo. Se ele vai fazer ou não, pessoal, aí é decisão de cada um. Só estou falando da possibilidade disso acontecer. E é claro, se ele é contribuinte facultativo, arranja um emprego, ele pode parar de recolher como contribuinte facultativo, porque ele já vai entrar com recolhimento obrigatório. E depois, se ele perder o emprego, ele pode voltar a contribuir como facultativo. Não tem problema. E um caso novo que aconteceu foi naquela época muito severa da pandemia. Uma das medidas de enfrentamento, que está na Lei 14.020, estava naquelas medidas provisórias também, era a suspensão do contrato de trabalho, lembra? Então, na suspensão, havia suspensão mesmo, o nome já diz, do contrato de trabalho, a pessoa recebia benefício emergencial do governo. E normalmente não recebia nada do empregador, a não ser para aquelas grandes, que tinham um faturamento muito alto. Então, nesses casos, se ele quisesse, ele poderia contribuir para a Previdência como contribuinte segurado facultativo. Pode ver aí o artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 2. Por quê? Porque a empresa não estava recolhendo INSS. Ele não estava na folha de pagamento. E ele também não tinha desconto nenhum. Então, aquele período não ia computar, concordam todos? Claro que não ia computar. Não teve recolhimento. A gente até viu, né? Essas tempo fictício, isso não pode. O sistema é contributivo. Se você contribuiu, conta. Se você não contribuiu, não conta. E nesse caso aqui, ele sabia que não haveria contribuição. Então, ele poderia fazer recolhimento como segurado facultativo. O professor explica essa suspensão, não entendi direito. Doutora Fátima, foi aquelas medidas, quando teve a pandemia, a possibilidade da redução da jornada e do salário proporcionalmente ou a suspensão do contrato de trabalho. Está previsto na Lei 14.020. Essa suspensão pode ser feita, inclusive, por até 8 meses. É porque teve um prazo e foi sendo renovado, então chegou até a 8 meses. Nesse período, o empregado não trabalhava e não recebia salário. Era uma forma de dar um respiro para o empregador, né? Porque estava tudo fechado, não podia nem abrir, né, os negócios. Então, o governo, de certa maneira, substituiu esse empregador e foi pagar o benefício emergencial. Não é auxílio emergencial, não. Auxílio emergencial era para a pessoa desempregada. Para a pessoa empregada, recebia benefício emergencial, correspondente ao valor do seguro-desemprego. E, nesses casos, aquele período não era computado para fins previdenciários, porque não houve recolhimento. Aí, se o empregado quisesse que computasse, teria que fazer recolhimento como segurado facultativo. E aí essa questão, o cálculo 13º e férias, doutora Fátima, o período sem trabalho não ia computar como avos de 13º e férias. Isso foi assim, me parece que foi a conclusão majoritária, porque se está suspenso não é computado para fim nenhum, então também não computa para 13º nem para férias. Observações. Ok, ela já botou que entendeu. Primeiro,
Filiação só produz efeito a partir da inscrição, primeiro recolhimento, não sendo permitida a filiação retroativa. Todo mundo me pergunta isso. Ah, estou precisando de 2 anos, Marcelo, posso pagar para trás? Mas como para trás? Você era segurado? Não. Então, não. Se não era fácil, pessoal. Um senhor de idade, já com 70 e poucos anos, chegava lá na Previdência, olha, quer saber de uma coisa? Eu nunca trabalhei, nunca recolhi, só vivi da minha família grande. Mas quer saber de uma coisa? Agora eu acho que chegou a hora de me aposentar. Nunca trabalhei também. Então faz o seguinte, calcula aí quanto é que é para me aposentar todos esses anos. Pode botar juro, correção, multa, que eu vou fazer o cheque agora, já saio daqui aposentado. É possível? Claro que não. A filiação não pode ser retroativa. Você tem que pagar, é obrigatório, como se fosse uma poupança de longo prazo. Você tem que pagar mês a mês, é uma cultura, inclusive. Então você não pode pagar para trás o tempo que te é conveniente para você ter o benefício previdenciário. Entenderam todos? Isso não pode, então, você fazer sob medida a previdência que você quer para você. Claro que não. O que pode acontecer é uma outra coisa, ver se todo mundo entende. Se não tiver qualquer coisa, pode botar no chat. Era um contribuinte individual, profissional liberal, estava sem dinheiro e acabou não conseguindo recolher naqueles meses. Isso acontece. E a fiscalização, sabemos, não é das mais eficientes. Então, nesse caso, se ele já era segurado, mas não recolheu por falta de dinheiro ou qualquer outro motivo, nesse caso ele pode fazer recolhimento retroativo. Mas vocês entendem a diferença? Ele já era segurado, mas não teve o dinheiro, por qualquer razão, para recolher. Então, nesse caso, o que a lei fala, assim, pode recolher até 5 anos retroativos, ou até período anterior aos 5 anos, mas nesse caso você tem que comprovar que era segurado. Tem que comprovar. Não basta você alegar, porque senão poderia ter muita fraude de gente alegando alguma coisa que não era, na verdade, para poder fazer recolhimento e obter o benefício que deseja. E o segundo, se a pessoa já é participante de um regime próprio do RPPS, por exemplo, um servidor público, a pergunta é se ele poderia também fazer recolhimento como segurado facultativo para ter mais de um benefício no futuro. Entendeu? Então, o servidor público fala assim, ó, eu vou ouvir a aula do Marcelo, então eu vou aderir como segurado facultativo, que aí daqui a 30 anos eu me aposento de um lado, como um servidor público, e também no RGPS como segurado facultativo. Resposta, não pode. A própria Constituição veda, está aí na tela, 201, parágrafo 5º, e o decreto 3.048 repete, está aí, basta a lei, está no material também. Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas. Doutora Verônica, professor, tem clientes que quiseram esclarecer dúvidas comigo em relação ao código de recolhimento, onde um não goza do direito de auxílio-doença e salário maternidade, mas tão somente aposentadoria. Seria o caso do facultativo? Não, doutora Verônica, é um outro caso, na verdade, que a gente vai ver do MEI e da pessoa que é dona de casa, de família de baixa renda. Então, pode fazer um recolhimento com um percentual menor, mas sem direito à aposentadoria, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Eles só conseguiam fazer aposentadoria por idade. Nós vamos passar por isso sim. Então, realmente tem direito a todos os benefícios, menos o que todo mundo deseja. Então, nós vamos ver. Vamos passar por isso. Doutor Cid, no caso de presidiário, o contrato pode estar suspenso? E, se for o caso, poderia solicitar que alguém contribuísse como facultativo para não perder este tempo de cumprimento de pena? Sim, sim. Agora, doutor Cid, só quero lembrar, não é nada envolvendo questão de RPPS, que é essa verdade. Realmente, se o contrato dele está suspenso, não tem recolhimento. E a prisão, de fato, suspende o contrato de trabalho, né? O primeiro efeito. Só depois do trânsito em julgado, sentença penal, condenatório, desde que não tenha havido sursi, é que se caracteriza a justa causa, né? A falta grave como fator de justa causa. Então, nesse caso, não haveria empecilho, porque ele pode, existe uma possibilidade dele contribuir para não ficar fora do sistema. Tá? Agora, só lembrando, de qualquer maneira, doutor Sidney, que aí não vai ser matéria desse curso nosso. Se a família estiver recebendo auxílio reclusão, não se recomenda o recolhimento. Se fizer o recolhimento, na verdade, aí pode acabar interferindo no benefício, porque tem cruzamento de informações. Doutora Kátia, filiado com idade para requerer aposentadoria por idade. Faltam 17 contribuições para completar 180 meses. Só que desde 2018 ele não contribui, faltam 14 contribuições. O que ele paga agora é considerado na carência? Sim, doutora Kátia, é sim. É sim. Se for empregado, aí a recomendação é de fazer contribuição como facultativo para completar o tempo e aí poder se aposentar. Tá? Perfeito, obrigado. Ok. Então, já respondi esses dois aqui. Vamos em frente. E a última categoria, então nós vimos o obrigatório, o individual, o facultativo e agora o especial, é o último.
O especial, para dar a visão para vocês, é o trabalhador rural. Aquele trabalhador rural, a visão assim, que trabalha num pedaço pequeno de terra, com a sua família, sem utilizar mão de obra assalariada. Então, não estou falando do grande fazendeiro, nem do latifundiário, não, tá, pessoal? Empregador. Estou falando da pequena... O cara tem dificuldade, trabalha com a sua família, tem pouco recurso, então a mão de obra não é mecanizada, ele não tem máquina, trator, nada disso. Explora uma área rural pequena de até 4 módulos fiscais. E aí, para saber quanto é o módulo fiscal, tem que ver o plano diretor de cada município. Então, essa pessoa que é muito sacrificada é considerada um segurado especial e terá algumas vantagens, caso seja caracterizado como tal. Tá? Então, ele produz em regime de economia familiar, não pequena produção, porque tem pouca mecanização, trabalha com a sua família, explorando uma mão de obra. Aí botei aqui, depois até me arrependi, porque olhando assim, parece que é um cara que tem essa fazenda toda, né, enorme e tudo mais. Não é não, né? É um cara bem... A visão aí é uma pessoa muito sacrificada, então entram nessa categoria toda, ele e a sua família, com os filhos maiores de 16 anos, e são equiparados a segurado especial o pescador artesanal, essas colônias de pescadores, e o índio que exerce atividade rural com os seus familiares. Doutor Márcio Costa, hoje a inscrição na OAB comprova o exercício de prestação de serviço? Doutor Márcio, eu acho que só a inscrição da OAB não, tá? Só a inscrição, eu acho que deve estar falando para a questão do recolhimento retroativo, me parece, né? Porque a pessoa pode, o profissional liberal, a OAB permite que ele trabalhe, inclusive, como profissional liberal, mas não é garantia que ele o faça. Então, só a inscrição da OAB me parece insuficiente para permitir recolhimento retroativo, se é essa a hipótese, né? Se a pergunta se relaciona a isso. Agora, é claro, tem a OAB e comprovou, por exemplo, que fez petições, que defendeu o interesse de pessoas, portanto, recebeu, sabe? Então, aí só uma súmula da TNU, que a sigla vocês já sabem, eu não vou repetir, dizendo que, ainda que esse imóvel trabalhado pelo segurado especial seja um pouco maior que os 4 módulos fiscais, ainda assim, o judiciário deve ter a sensibilidade necessária para, se for o caso, declarar essa pessoa segurado especial, porque mais importante que a régua que vai medir quantos metros quadrados tem o terreno dele, é ver como é que é feita a forma de exploração dessa terra. Então, se a exploração é em regime apenas de economia familiar, com pouca mecanização, ele deve, provavelmente, ser declarado pelo Poder Judiciário como segurado especial, mesmo que isso seja negado, essa condição, pelo INSS. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vê se tem aí. Até aí, estamos caminhando bem? Acho que sim, né? Até o horário aqui. Já tem meia hora de aula, foi rapidinho. Bom, pergunta: aposentado e pensionista recebe 13º salário? Resposta: sim, né? Recebe, recebe. Aliás, eu nunca gostei desse termo 13º salário, porque 13º salário você paga empregado. O aposentado não é empregado do INSS, concorda? Nem pensionista, né? Chama de pensionista quem recebe pensão por morte. Então, aposentados e pensionistas recebem, sim, digamos, ficaria melhor, um 13º benefício. Então, são 12 meses, 12 benefícios. Tem um 13º benefício, previsto na Constituição Federal, que fala até o nome de gratificação natalina, que é um sinônimo para 13º. E a Lei 8.213 chama isso de abono anual. Interessante, né? Que os nomes não coincidem e, sinceramente, o meu é melhor do que o da Constituição e o da lei. O 13º benefício seria melhor do que tudo, né? Agora, o mais importante do que nome, sim, é a explicação. Houve fonte de custeio. Na vida funcional desse empregado, ele recebeu 13º ao longo de toda a sua vida. E sobre o 13º salário, ele recolheu o INSS, que a natureza do 13º é salarial, portanto, é base de cálculo de contribuição previdenciária. Logo, ele recolheu, então é justo que ele tenha um 13º benefício. Compreendem todos? Ou seja, ele contribuiu para isso, não é favor que estão fazendo para ele, não. Não é uma benesse, uma generosidade. Ele contribuiu, ele tem direito de receber por essa razão. Houve fonte de custeio, repito. Por sinal,
O governo pagou esse mês, hein? Para quem não sabe, pagou mês passado, começando e terminando agora a segunda parcela desse mês, para injetar dinheiro na economia para poder melhorar. E saiu aí o 13º, né? Dos aposentados, 2 parcelas, né? Aposentados e pensionistas, tentando com isso melhorar a condição econômica do país de maneira geral, tá? Do Sidney, ainda existe a possibilidade do trabalhador autônomo profissional liberal requerer ao INSS retroatividade no início da contribuição, comprovando diversos documentos que houve trabalho antes de sua filiação ao regime? Sim, sim, é possível sim, doutor Sidney, porque, na verdade, esse contrato é a condição dele de autônomo, a condição dele de profissional liberal, ativo, evidentemente, que já faz com que ele seja contribuinte. Se ele não contribuiu por qualquer razão, ele poderá fazê-lo posteriormente, mas pagando juros, multa e correção. E são pesadas, hein? O valor fica alto à beça. Mas, assim, estamos falando hipoteticamente. Hipoteticamente, então, poderia. Falando direito em tese. Vamos prosseguir, pessoal. Institutos importantes, que eu reputo importantes no direito previdenciário, que nós vamos ver. Primeiro, o PBC, Período Básico de Cálculo. Até brinco, tem muita sigla no INSS, muita, muita. Parece que tem um setor no INSS só para criar sigla, entendeu? Vai perguntar, você faz o que lá no INSS? Eu fico criando sigla. É muita sigla que tem realmente, e essa é importante. O PBC é o período que vai ser considerado para a concessão do benefício previdenciário. Quer dizer, qual é a fatia, qual é o corte que eu considero para calcular o benefício previdenciário, ou qualquer benefício previdenciário. Isso se chama PBC. Então, atualmente, o período é 100% do período contado a partir de julho de 94, ou data posterior, se você entrou no mercado ou começou a contribuir posteriormente. Gente, eu vou dar uma ideia que eu acho que é importante contar a história do PBC, ainda que muito sucintamente. E pegar um benefício que é o mais conhecido, mais famoso e mais desejado, que é a aposentadoria. Para vocês terem uma ideia, antigamente, digamos, na época dos nossos pais, o PBC da aposentadoria era a média física das últimas 36 contribuições mensais. Ou seja, você tomava os últimos 3 anos de atividade da pessoa e tirava a média. Todo mundo entendeu isso aí? Aí é uma questão de cálculo. Agora, repare o que está por trás disso. Se eu pego os últimos 3 anos, pego a fatia, o filé mignon, sei lá, podemos dizer assim. Você já está no final da tua carreira, provavelmente ganhando os maiores salários, já mostrou que tem capacidade, que tem competência. A tendência é no final da tua carreira você está ganhando mais, evidentemente, é para todo mundo, a gente imagina isso. Então, era uma forma de cálculo bastante generosa, por assim dizer. E realmente você tinha um determinado nível e alto do valor médio das aposentadorias. Depois houve uma modificação. E aí foi ampliada. O PBC passou a ser de 80% das maiores contribuições mensais. Então, pegava todo o teu período, descartava as 20% menores contribuições mensais, pegava a média de 80%, e essa média física atualizada era a aposentadoria. Era o valor inicial da tua aposentadoria. Tem, gente, vê se vocês concordam com isso. Eu já peguei coisa do cara na metade da carreira dele, um pouco até do início, podemos dizer, até da carreira, 80%, mais da metade. Então, o que aconteceu claramente? E o objetivo foi esse, não foi por acaso. Houve uma redução média no valor das aposentadorias. Isso foi feito de forma proposital. Agora, com a emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, que eu fiz citação logo na primeira aula, mudou novamente, e para pior. Agora, considera todo o teu período contributivo, 100% do seu período contributivo, mas pega de julho de 94 em diante, não pega para trás. Para pegar para trás, teria que ter autorização e deferimento judicial, que eles chamam até vulgarmente de revisão da vida toda, que seria você pegar valores pretéritos, recolhimentos pretéritos anteriores a julho de 94 para considerar na média, e ainda assim tem que se fazer algumas simulações, porque para certas pessoas isso não gera aumento do benefício, e sim diminuição. Para algumas pessoas tem o aumento. Então, é dessa maneira hoje. Todo o teu período, então vai pegar desde que você começou a trabalhar, na metade, no final. Então, qual é a tendência clara que já se revela, já se mostra? Uma redução, mais uma vez, do valor médio das aposentadorias.
Entenderam? E aí, lembra aquele cara que eu falei, o titular da empresa? Ó, recolhe direitinho por um salário mínimo, tá bom. Aí ele acha na cabeça ainda dele, fala assim, lá no final, quando estiver perto de me aposentar, eu vou botar lá em cima, vou botar pelo teto para me aposentar, arrebentar no valor. Lê do engano dele. Vai pegar o período todo. O período todo, a tendência, como na esmagadora maioria do tempo ele recolheu sobre um salário mínimo, vai acabar sendo um valor um pouquinho maior que um salário mínimo. E não aquela expectativa que ele tinha e tudo mais, porque ainda estava com uma visão antiga, né, de como era feito isso aí. Então, tranquilo, PBC? Eu fiz essa história, mas o que me importa é falar para vocês. Agora, atualmente, o PBC é todo o período contributivo, de julho de 94 em diante, pela lei. Claro, quem for à justiça e conseguir período anterior, tudo bem, mas também não é garantia que vai conseguir ou não vai conseguir. É uma discussão que está sendo travada, já chegou até o STJ e até já foi apreciada, para falar a verdade. E deferindo, tá? Só que a União vai recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Então tá aqui. Onde está escrito isso? Eu gosto muito de trazer, falar uma coisa e trazer o normativo. A emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, artigo 26, olha lá no final, parte de baixo. Então, 100% do período contributivo desde a competência julho de 94. Ou desde o início, né? Porque você pode ter entrado depois. Então, essa foi uma das alterações significativas da reforma da Previdência, tá? E aqui trago do decreto também, quando a pessoa tem a concessão de qualquer benefício, então esses salários de contribuição são corrigidos mês a mês, aí traz o índice até a data de hoje para se conseguir apurar a média. É claro que, às vezes, para o leigo, recebe aquele documento, e é um documento difícil, porque só tem números, um monte de números ali. Você não entende nada, né? Cheio de números e tudo mais, então tem que ter uma pessoa com um olhar um pouco mais fino para poder compreender como é que é o sistema. Então, você vai trazendo aqueles valores recolhidos lá, vai atualizando, chegando até a data atual. E isso está aí o artigo 172 que está na tela, obrigando o INSS a enviar para o beneficiário a memória de a concessão do benefício vem num papelzinho, e na outra, a memória de cálculo, ou seja, como chegou aquele valor, justamente para que o segurado possa questionar o valor, se entender que está errado, inadequado. Provavelmente a pessoa, por si só, não vai conseguir chegar a essa conclusão, mas procurando ser um especialista, um advogado, vai poder chegar a uma conclusão. Mas é um direito. Para mim, o mais importante é o direito à informação que o segurado tem. Uma pergunta que é muito interessante e muito importante. Digamos que, em parte desse período, a pessoa estava afastada em benefício por incapacidade. Pode acontecer para o empregado, eu vou até presumir que, em algum momento da sua vida profissional, o cara vai adoecer. Gente, não é uma máquina, é um ser humano. Vai ter um afastamento por incapacidade. Pode acontecer, e acontece mesmo. E aí vem a pergunta, entenderam? Quer dizer, ele está afastado, ele está recebendo o benefício do INSS e não está recolhendo o INSS, evidentemente. Ele também sai da folha de pagamento da empresa, porque a empresa só paga nos primeiros 15 dias, a partir do 16º dia, quem assume é o INSS. Aí o cara ficou um ano afastado. Vamos imaginar um acidente mais grave, uma situação mais grave, e ele ficou afastado. E como é que fica, então, esse período? Esse período que ele ficou afastado, conta para a aposentadoria dele, para os outros benefícios previdenciários, ou não conta? Entenderam a pergunta? É isso que se faz. A resposta está na própria lei, pessoal. Vai ser considerado sim. Artigo 29, parágrafo 5º da Lei 8.213, diz que nesse período ele ficou um período afastado por incapacidade. Aquele período é considerado, porque ele não tem culpa, ninguém tem culpa de ser incapacitado ou ficar incapacitado. Mas como ele não estava recebendo o salário, que aí vai me perguntar, mas qual é a base de cálculo, Marcelo? Ele não estava recebendo dinheiro do empregador? Não estava, mas é substituído pelo valor do benefício previdenciário. Aquele benefício previdenciário substitui como se fosse o salário que ele receberia e vai ser a base de cálculo, então, de consideração daquele período. Entenderam todos? Então, ou seja, a pessoa não é prejudicada por ficar incapacitada porque ela não tem culpa. Se ela pudesse escolher, ela não ficaria incapacitada. Então, essa é a situação. E hoje nós podemos até questionar isso, que alguém pode falar assim, mas Marcelo, ele não recolheu, você vai computar aquele tempo, tudo bem, ele está incapacitado, ele não tem culpa de ter ficado doente, com certeza, isso aí não há dúvida. Mas vai computar um tempo mesmo sem ter recolhimento? Realmente, a gente até pode questionar hoje em dia
se com a emenda constitucional, que é posterior à lei, a lei é de 91, a emenda constitucional agora de 2019, se isso não teria que haver uma releitura, entendeu? Ou se esse artigo não seria inconstitucional, que a despeito da solidariedade com essa pessoa, e vai ter o benefício previdenciário, mas nós não teríamos a consideração daquele período porque não houve recolhimento. É uma tese até interessante, pessoal. Não é uma coisa fora do comum, não. Está dentro de uma lógica previdenciária. Mas eu fiz uma pesquisa, até que isso já foi questionado, e os tribunais tendem a manter esse período. E aí saem mais assim, por questões assim, mais de principiológicas, sabe? De solidariedade, de ajuda, qualquer coisa assim, realmente, porque pela lei, hoje eu teria essa dúvida até, né? Porque você vai ter um período computado sem efetivo recolhimento. Ok? Prosseguindo, vamos ver a contagem recíproca para fins de aposentadoria. Esse é o seguinte, pessoal, a pessoa pode ter períodos junto ao RPPS e junto ao RGPS, mas em nenhum deles tem tempo suficiente para a aposentadoria, e apenas para a aposentadoria. Então, o tempo em um dos regimes poderá ser levado para o outro regime. Pode ser averbado o tempo em outro regime para fins de aposentadoria. Vou dar 2 exemplos. Nós temos esses 2 regimes, então o indivíduo, por exemplo, é um advogado, ele está recolhendo, ele tem um profissional liberal, recolhe para o RGPS como contribuinte individual, acabei de ver com vocês, profissional liberal atende lá. Aí ele resolveu estudar e passou no concurso para juiz. Então ele que estava no RGPS e foi advogado durante 10 anos, passou no concurso para juiz, vai integrar agora o RPPS. Concordam todos? Situação? Bem, com esses 10 anos, ele não consegue se aposentar junto ao RGPS, sabemos todos, né? O tempo é insuficiente. Ele pode, se desejar, levar consigo esse tempo, esses 10 anos que ele recolheu junto ao RGPS, ele pode averbar junto ao RPPS para fim de aposentadoria. Então, ele tomando posse, ele já vai levar, né? Existe uma certidão própria, específica para esse fim. Ele pega junto ao INSS, vai levar junto à repartição pública, né? Para fazer a averbação desse tempo. É possível, entendeu? Ou seja, ele já entra no RGPS já com 10 anos. E ele tem que completar o restante para poder se aposentar. A mesma coisa vale o contrário. Digamos que o indivíduo está na ANP, Agência Nacional de Petróleo. Então, ele está junto ao RPPS. E já está lá há 15 anos. Aí ele recebe uma proposta irrecusável de uma petrolífera, de uma multinacional. Sabe aquelas propostas que não tem como não aceitar. Ela vai receber luva, um valor enorme, garantido de 2, 3 anos. Ela resolve, ó, vou largar isso aqui, eu vou para lá, minha chance. Então, ele sai do RPPS e vai para o RGPS, concordam? Então, vai sair do serviço público para a iniciativa privada, porque a proposta é muito boa. Então, nesse caso, os 15 anos, ele não pode se aposentar, sabemos, né? Pelo RPPS é insuficiente esse tempo. Mas ele poderá levar consigo para a averbação junto ao RGPS. Entenderam todos? E esses sistemas... Pessoal, deixa eu só ver o som desligado. Caio, se puder dar uma olhada também, para poder não atrapalhar. Então, todo mês, a todo momento, tem gente saindo do RGPS para o RPPS e vice-versa. Os sistemas se compensam. 99, que garante isso aí, e o artigo 201, parágrafo 9º, a possibilidade de contagem recíproca para fins de aposentadoria entre os regimes. Tá? Então, isso é a contagem recíproca. Agora, veja bem, uma outra situação. Vamos imaginar que o indivíduo era um advogado, trabalhou durante 35 anos, se aposentou pelo RGPS e aí passou no concurso público para promotor. Quando ele toma posse no RPPS, ele não pode querer averbar aquele tempo no RGPS, porque o tempo no RGPS já foi utilizado para ele se aposentar. Ele não pode utilizar o mesmo tempo em 2 regimes para 2 aposentadorias. Todos entenderam? Então, se ele já se aposentou, ele, por assim dizer, já queimou aquele tempo, ele não pode usar 2 vezes. Tá? Deixa eu ver aqui no chat se tem perguntas.
E no caso de limbo, como fica é considerado esse período sem recolhimento? Doutora Carla, o limbo, quer dizer, é uma anomalia e os tribunais, o TST, vem pacificando que, no caso de limbo, a empresa tem que fazer o pagamento do salário. Portanto, tem que haver recolhimento. Não pode não ter recolhimento, ainda que isso só seja caracterizado e deferido judicialmente. Tá? Então, porque limbo fica na dúvida, tem que ver o que vai acontecer depois. No limbo, ele vai ser considerado apto e vai voltar? No limbo, ele vai ser considerado inapto e vai ter o restabelecimento do benefício? Aí, dependendo dessa situação, você vai ver. Agora, os tribunais, tem até aquela súmula 31 do TRT da Bahia, 5, diz que nesse período do limbo, quem paga o salário é o empregador até que se resolva a situação. Se ele está pagando salário, tem que ter recolhimento. Doutora Flávia, o caso dos cargos de confiança por nomeação. Doutora Flávia, o cargo de confiança por nomeação, lembrando, é aquela situação do contribuinte obrigatório, tá? Se ele não tem vínculo com a administração pública, e são demissíveis ad nutum a qualquer momento, mas também não fazem concurso público para entrar, eles recolhem INSS, até estava falando que, e é verdade mesmo, muitos municípios e estados não fazem esse recolhimento, retém, mas não recolhe. Agora, esse período é considerado, sim, esse cargo de confiança por nomeação de quem não tem vínculo com a administração pública, imaginando que teria que haver o recolhimento, então computa. E mesmo que o Estado ou o município não tenha recolhido efetivamente, é aquela situação que a gente viu na primeira aula, de quando o empregado não tem o recolhimento feito pelo empregador e ele não pode ser prejudicado. Doutora Verônica, nesse caso, o advogado poderá continuar recebendo aposentadoria? Sim, doutora Verônica. Se são atividades diferentes, não tem problema nenhum, não. Ele pode receber aposentadoria. Ele pode depois até se aposentar pelo RPPS também, entendeu? Eu sou magistrado, sou professor numa faculdade particular. São duas atividades diferentes, em regimes diferentes, com recolhimentos próprios, concorda? Então, no futuro, eu poderia me aposentar como magistrado no RPPS e como professor no RGPS. São atividades diferentes, em regimes diferentes. E, claro, repito, atividade. Mesma atividade é que não dá para gerar duas aposentadorias. No caso de limbo, depois o empregado devolve para a empresa o que recebeu. Doutora Kátia, se ficar restabelecido o benefício, muitas empresas têm feito uma boa gestão no sentido de fazer um empréstimo para o trabalhador. Eles entregam esse pagamento de salário na forma de empréstimo. Então, aí, o trabalhador já fica com a obrigação de devolver o valor para a empresa. Ficou como empréstimo. E se ele não conseguir o restabelecimento, fica como pagamento dele. Eu acho que é uma gestão até muito mais eficiente do que largar o trabalhador à sua própria sorte. Ao invés de largar o trabalhador, você acolhe o trabalhador, dá, quem sabe, até dá assessoria jurídica para ele. É a súmula 31, doutora Ana Paula, TRT da Bahia. Até posto aqui, súmula 31. Súmula 31 do TRT 5, que é o da Bahia. Fala sobre o limbo. Mas olha só, tem decisões já reiteradas do TST dizendo que no próprio TST é pacífico que no período do limbo previdenciário o empregador paga, ainda que o setor médico da empresa tenha considerado o empregado apto, inapto para o retorno. Mesmo que tenha sido considerado inapto. Por quê? Qual a explicação disso? É que a alta médica, ainda que programada, é um ato administrativo do INSS, né? Então a presunção de legalidade e legitimidade, então prevalece, suplanta sobre a conclusão do, do setor médico da empresa, a não ser que haja uma decisão judicial em sentido contrário. Né? Então, ok, vamos em frente. Dependentes, parte importantíssima, hein? Importantíssima. Dependente é a pessoa que vive sob a dependência econômica do segurado. Eu não estou falando nada de questão psicológica, afetiva, nada disso não. Estou falando de dependência econômica mesmo. Depende do segurado para a sobrevivência. Então, os dependentes são divididos em classes. Há uma classe mais alta, classe 1, depois classe 2, depois classe 3. Então, a escadinha, os degraus. Então, classe 1, classe 2 e classe 3. E são as pessoas, os dependentes, que receberão, na falta do segurado, alguns benefícios previdenciários. Quais são os dois? A pensão por morte e o auxílio reclusão. Esses dois benefícios são pagos aos dependentes e não ao segurado. Tá? Então, tem que saber quem são os dependentes, que são essas pessoas que receberão esses dois benefícios. E um é importantíssimo, a pensão por morte é muito... O auxílio reclusão quase ninguém sabe, quase ninguém vê, quase ninguém requer.
mas a pensão por morte é todo dia. É uma situação que acontece, então, agora com a Covid, então, aí explodiu a quantidade de requerimentos, e infelizmente, de pensões por morte. Então, temos a classe 1, classe 2, classe 3, eu vou falar os integrantes de cada classe, mas antes quero falar uma coisa. Se a pessoa tiver dependente de classe superior, eles excluem os de classe inferior. Se eu tiver dependente de classe 1, já ficam excluídos automaticamente os de classe 2 e 3. Se eu não tiver dependente de classe 1 e tiver classe 2, os de classe 3 não vão receber. Se eu não tiver dependente de classe 1 e classe 2, aí sim os de classe 3 poderão receber, tá? Então, novamente, os dependentes de classe superior excluem os de classe inferior e os dependentes da mesma classe concorrem em igualdade de condições. Então, como se fosse um bolo, por assim dizer, entre todos os dependentes de mesma classe, independentemente de quantos são, da quantidade. Então, vejam, isso aqui eu já falei, né? Ocorre igualdade de condição, se classe, dependente de classe superior exclui de classe inferior, e temos que ver quem são os de classe 1, 2 e 3. Começando classe 1, que é o mais comum, tá? Isso eu vejo na prática lá. Isso é importante saber, porque daqui a pouco eu vou fazer a ligação, o elo disso com o direito do trabalho, que é quando o trabalhador falece, o pagamento dos direitos. Então, quem são os dependentes de classe 1? O cônjuge, então esposo ou esposa, e atenção, a lei não faz distinção de regime de bens. Pode ser casado por separação total de bens, tem um pacto antinupcial, não importa. Para a lei previdenciária, no aspecto previdenciário, um é dependente do outro. São dependentes recíprocos entre si. Então, cônjuge, independentemente do regime, companheiro ou companheira, quem mantém união estável, né, com segurado, com assegurado, ou seja, vivem sob o mesmo teto, como marido e mulher, e os outros vêm como marido e mulher, então, só que não tem uma certidão de casamento, né? E até muitas pessoas optam com uma preocupação com o companheiro ou com a companheira, até de fazer uma escritura pública de companheirismo, que é uma das provas aceitas pelo INSS para reconhecer a condição de companheiro ou companheira. Não é a única, não, tá? E a pessoa também não pode apresentar só essa escritura, não. O INSS não aceita. Você tem que fazer 3 provas. Essa é uma das 3. Aí tem que fazer mais 2. O filho de qualquer condição, pessoal. Filho natural ou filho adotivo, até 21 anos de idade, ou idade superior, se inválido. Ou ainda que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave atestado pela justiça. Então, os filhos até 21 anos, repito, desde que ele não seja emancipado, né? Lembra aqueles casos que a gente tem no Código Civil, emancipação, aquisição da maioridade antes da idade legal, entre casamento, estabelecimento civil comercial com economia própria, exercício de emprego público efetivo, aquela emancipação voluntária que os pais fazem para os filhos, né? Tem aqueles casos de emancipação. Mas tirando essa situação, que é até raro também, até 21 anos. E atenção, aí pergunta, mas Marcelo está fazendo faculdade, vai até 24 anos? Não, não vai. Isso não é pensão alimentícia, pessoal. Isso é benefício previdenciário. Não é direito de família que eu estou tratando. Então, não vai até os 24 anos. Termina aos 21. Por outro lado, também não importa que agora o Código Civil traga a maioridade aos 18 anos. Porque a lei previdenciária fala especificamente 21 anos. Coloca na folhinha a idade. Então, ela não fala maioridade, fala 21 anos. Então, vai ser 21 anos. Não vai ser 18, nem vai ser 24, pelo fato de estar fazendo faculdade. Aí trouxe 2 súmulas que estão aí na tela para o pessoal, tá? Então, voltando aqui, dependente de classe 1, então, são cônjuge, companheiro, filho. Ou seja, é o núcleo mais comum que a gente tem familiar, dependente de classe 1. E equiparam-se a filho, são equiparados por lei, o enteado e o menor tutelado, desde que, nesse caso, haja comprovação de dependência econômica. Todos que eu falei até agora, a dependência econômica é presumida. Já se presume a dependência econômica. Mas, para o enteado e para o menor tutelado, tem que haver a prova da dependência econômica. Se tiver a prova, eles se equiparam a dependentes classe 1. Tá? E aí essa dependência está na emenda constitucional e mais 2 artigos que estão aí na tela, tanto na lei quanto no decreto. Tudo falando a mesma coisa, tá? Com palavras diferentes, mas é a mesma coisa.
Então, eu pergunto, tem diferença do filho para o enteado? Tem. Os dois são classe 1, não são? São. Só que o filho, a dependência econômica é presumido. O enteado não, tem que ser comprovado. Outra coisa, eu falei companheiro ou companheira, inclusive homoafetivo, tá? Não pode haver discriminação. Então, o INSS tem que inscrever e pagar a companheiro, companheira, né? Então, desde que tenha essa união estável, não importa, tá? Então, o companheiro homoafetivo também recebe pensão por morte, auxílio de reclusão, e eu trouxe, inclusive, fui na instrução normativa, em 75, podem ver, fala aí, companheiro ou companheira do mesmo sexo, o artigo 369 eu trouxe porque é para a pensão por morte, e o 386 é o artigo que fala sobre auxílio reclusão. Então, cita especificamente, mostrando que não pode ter discriminação. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver, chato. Não. Tranquilo. Bom, então já falei de cima. A prova da questão de ser tutelado é pelo termo de tutela, evidentemente, né? A gente sabe disso. E os dependentes, a gente vai ver daqui a pouco, os classe 2 e classe 3, nesse caso, a dependência econômica tem que ser comprovada, nunca é presumida. Tá? E aí já trago. 2, quem são o classe 2? Os pais. Os pais. Atenção, não são ascendentes, não. Hein? Avô, avó, bisavô, bisavó. Negativo. É só pais mesmo. Tá? Então, integram classe 2 e poderão receber esses benefícios se o falecido, ou dependente, perdão, o segurado, não tiver dependente classe 1 e se os pais dependerem economicamente do segurado. Aí poderão receber esses benefícios. Lembra? Pensão por morte ou auxílio reclusão. Novamente, a lei fala pais não ascendentes, mas eu quis trazer até uma decisão muito interessante no STJ, do STJ, que flexibilizou ao menos uma vez isso. Foi bem interessante. Aí, novamente, só a sensibilidade do Poder Judiciário para ver cada caso concreto. Era uma situação que era neto deles. Mas, assim, o pai sumiu da criança e a mãe morreu muito jovem, logo depois da luz, alguma coisa assim. E aí os avós cuidaram da criança como se fossem os pais. Totalmente, né? Levava para o colégio, pegava do colégio, levava. Quer dizer, até porque ele não tinha pais mesmo, a criança. Um sumiu, outro morreu. Então, chegaram, se tornaram dependentes, inclusive, do próprio neto depois, né? O neto já trabalhando, sofreu um acidente, acho que de motocicleta e morreu. Então, eles foram à justiça. Claro que o INSS, eles foram à justiça porque o INSS negou, né? E teria que negar mesmo, dizendo, eles não são pais. Mas na justiça se comprovou que, na verdade, eles agiam como se fossem pais. Até porque a criança não tinha os pais mesmo. Então, nesse caso concreto, foi deferido. Eu não estou querendo dizer com isso que agora está liberado para todos os avós, não, hein, pessoal? Só estou dizendo, e achei bem interessante, é um caráter assim, humanístico muito forte, muito acentuado, em uma tragédia, para falar a verdade, né? Um julgamento de um caso muito triste, e que foi deferido por essa razão. Mas a lei fala paz, e novamente a dependência econômica tem que ser comprovada. E se não, os de classe 3, que podem, assim, é muito difícil, mas pode acontecer, é o irmão do segurado. O irmão até 21 anos, ou idade superior sem inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave. Então, são considerados também dependentes, mas classe 3, e tal qual os de classe 2, tem que comprovar a dependência econômica. Ela não é presumida. A presunção é só para os dependentes classe 1. Tranquilo para todo mundo até aí? Legal? Uma novidade, isso aconteceu recentemente, não havia essa determinação, não. É até uma novidade na própria Lei 8.213, é o artigo 16, parágrafo 5º. Essa comprovação da união estável e da dependência econômica tem que ter prova material, que eu já falei com vocês que é prova documental, né? Sinônimo de prova documental, e tem que ser contemporâneo aos fatos, tem que ser, lembra que eu falei? Tem que ser um documento da época, não pode ser um documento hoje relativo a uma declaração de uma coisa passada. Mas tem que estar no prazo de 24 meses anterior ao óbito ou anterior ao recolhimento à prisão. Não se admite a prova só testemunhal, a não ser no caso de força maior ou caso fortuito.
Aí acho que foi aqui mesmo, na turma, que perguntaram negócio de Brumadinho e tudo mais. Bom, claro que nesse caso vai deferir, né? Porque às vezes não tem documento nenhum, o documento foi todo levado por aquela tragédia. Mas, assim, tem que ser dos últimos 2 anos. Por quê? Porque a pessoa pode estar falseando, ela já teve um relacionamento, já teve uma união estável no passado e ela alega que é uma união recente, ou então, entendeu? Duradoura, ou até hoje, falsamente, para poder ter o benefício previdenciário. Então, resolveram com esse artigo, está na lei. Aí pode criticar ou não, mas está na lei. Então, tem que ser dos últimos 2 anos, não pode ser anterior aos 2 anos. Se só for apresentado isso, há até uma suspeita que essa relação não tenha continuado. Porque senão seria estranho você ter tanta documentação, né, de coisa anterior a 2 anos e mais recente não ter. Não é o comum da gente verificar. Entenderam todos? O objetivo aí, sutilmente, é tentar evitar fraude. Tentar evitar fraude. E acontece, tá? Muita gente alega ser companheira quando não é, tá? Sei que os advogados reclamam muito, o INSS não aceita nada, não aceita ninguém, tem um rigor excessivo, e às vezes é verdade mesmo. Teve um que até um auditor me contou, fiquei impressionado também. Era uma moça que foi requerer, um senhor morreu, aí ela foi requerer a pensão por morte, dizendo que era companheira dele. Eu sou companheira dele, ele estava falando, a gente dorme juntos, a gente dorme no mesmo quarto, nós dormimos juntos, eu gosto muito dele, eu amo ele, tudo mais, amava ele. Só que ficou comprovado depois que, na verdade, ela era cuidadora de idoso. E ela até dormia no mesmo quarto mesmo, mas ele na cama, claro, e ela com funcionária numa cadeira lá para poder atender a ele no que ele necessitar. Então, entenderam? Quer dizer, é verdade, ó, eu gostava muito dele, que não posso mentir, ele, também não sei se era verdade ou não, mas não vou duvidar. E a gente dormia junto, mas olha só, o que é verdade? Eu dormia no mesmo quarto. Sim, dormia no mesmo quarto, mas não era, né? Mas ela se quebrou porque ela entrou com reclamação trabalhista. Aí juntaram a reclamação trabalhista, ela dizendo que era empregada e que não tratavam ela bem, que ela não tinha 1 minuto para poder almoçar e tudo mais. Aí descobriram isso, né? E aí, com essa juntada, realmente foi para o vinagre essa pretensão dela, mas era falsa, né? Um de muitos exemplos aí que podem ter. Então, essa prova aí, já falo isso aqui, já vou para o chat, que eu já vi que tem perguntas aqui. Esse é o artigo 16, parágrafo 7, traz uma coisa interessante. Se o dependente atenta contra a vida do segurado de forma dolosa, ele é excluído da condição de dependente. Seria o caso assim, o filho mata o pai e depois vai requerer a pensão por morte do pai. Isso é uma indignidade sem tamanho. Só detalhe, a lei fala que tem que ser a sentença criminal transitada em julgado, claro, mas crime doloso, tá? Então tem que ser homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso. Aí ele pode agir como coautor ou partícipe, mas tem que ser doloso, é importante isso, tá? Se for um homicídio culposo, não teria essa consequência. Sei lá, tá dirigindo em alta velocidade junto com o pai, vem a ter um acidente e o pai vem a falecer. Seria, em tese, lá, sei lá, homicídio culposo, né, em princípio. Tá? Então, essa questão dessa indignidade tem previsão até na própria lei. Aqui as perguntinhas, deixa eu ver aqui, doutor Sidney. No caso de companheiros que têm residências distintas, porém união estável, reconhecida em cartório e comprovam dependência econômica, entre outras provas, é possível qualificar recebimentos de pensão, se for o caso na classe 1? Sim, doutor Sidney, é possível sim. Eu falei numa visão mais tradicional de morar sob o mesmo teto. Mas isso as famílias, né, e os relacionamentos hoje estão bem diferentes e essa evolução da sociedade tem que ser acompanhada. Mais importante que a região geográfica, né, na geografia de estarem na mesma casa, no mesmo teto, é que um dependa efetivamente do outro, tem um relacionamento permanente, não apenas um namoro, por exemplo, que é importante. O namoro não geraria essa dependência econômica para fins de benefício previdenciário. Mas sim, doutor Sidney, sim, e eu peço desculpas se eu fui tradicional demais na hora de fazer essa colocação. Doutora Alessandra, quaisquer um dos dependentes da classe 1, 2 e 3 podem requerer o benefício, mesmo que simultaneamente, né? Porque, olha só, se o dependente classe 2 sabe que tem dependente classe 1, ele não pode requerer. Não é possível. E tampouco o 3 requerer sabendo que tem dependente classe 1 e classe 2. Eu acho que o dependente classe 1 deve, então, ser instruído a procurar a previdência. Se não tiver dependente classe 1, classe 2 pode se habilitar. Mas ele, na hora que ele se habilita, ele tem que assinar, inclusive, uma declaração de que não há dependentes classe 1. E se ele falsear,
ele comete crime, inclusive, vai responder criminalmente. Entenderam? Eu não posso chegar, ó, eu sou dependente classe 1, eu sei que tem sou dependente classe 2. Eu sei que tem dependente classe 1, mas eles não estão fazendo nada, então eu corri aqui para poder receber, ainda que receba só até eles se habilitarem. Não pode, não pode. Ou você vai estar cometendo um crime, que você vai estar declarando falsamente alguma coisa. Tá? Agora, doutor Alessandro, também não é tão fácil assim. A gente pega a certidão de óbito e verifica. Não, deixou um filho, 2 filhos e a esposa, a viúva, a companheira, sei lá, já dá uma sinalização, na verdade, para as pessoas. Fora os cadastros governamentais que podem ser aproveitados, inclusive o I-Social, pessoal. O I-Social, agora você já pode colocar os seus dependentes. É impressionante isso. É um indicativo muito interessante e o INSS pode ter acesso. Tá? Agora, o que pode acontecer é ter um dependente classe 1 que só se habilite de forma retardatária. Isso pode acontecer. Digamos que o cara morreu, tinha família, uma viúva e 2 filhos menores, eles se habilitaram. Mas tem uma outra pessoa que diz ser filho do falecido, que o falecido não reconheceu, tem uma ação de investigação de paternidade em curso. Aí, 3 anos depois, 4 anos depois, sai a sentença declarando que ele é filho do falecido. Depois que for declarado, ele vai poder se habilitar junto à Previdência. E aí esse bolo vai ser fatiado por mais pessoas. Entenderam? Ou seja, nem todo mundo vai chegar junto, pode acontecer. E sabe um caso que acontece muito? O cara morrer, tem uma esposa no papel, já é separado de fato e arranjou uma companheira. Mas tem muito disso, mas muito. Entenderam todos o que eu estou falando? É casado no papel, mas já separado há 20 anos, arranjou uma companheira que já está com ele há 12 anos, e aí ele vem a falecer. Só para vocês saberem. As duas recebem, tá? Desde que comprova essa situação, as duas recebem, porque as duas cumprem os requisitos legais. E os filhos, né? Aí de ambos, não importa, filhos menores, aí, seja o que for, tem direito. Então, o doutor Sinese falou exatamente. Ok, muito obrigado. Tá bom. Bom, vamos prosseguir aqui. Antigamente, e não existe mais, mas eu quero pelo menos citar, havia a figura do chamado dependente designado. Era uma pessoa que não estava nesse rol de dependentes, 1, 2, 3, das classes, mas o segurado queria indicar, sei lá, sobrinho, um primo, um parente, qualquer coisa assim. Hoje não há mais esse direito. Não há. São só aqueles previstos na lei. Você não pode escolher, por assim dizer, quem será o seu dependente. Tá? Súmula 4. E por que esse conceito é importante, pessoal? Agora, indo e fazendo uma ligação com o direito do trabalho. Se o empregado vem a falecer, a empresa vai calcular as verbas e tem que pagar a esses dependentes habilitados perante a Previdência Social. Está nesse artigo famoso, Lei 6858 de 80, artigo 1º. Então, o trabalhador morreu. Então, tomara que a empresa saiba mais ou menos da situação dele, até porque no I-Social vai ter que colocar os dependentes, a esposa, tem que saber a situação familiar dessa pessoa, para você mais ou menos ter uma antevisão de quem tem o direito de receber as verbas. Você calcula os proporcionais 13º, de férias, o saldo salarial. Não tem aviso prévio, não tem indenização de 40% de fundo de garantia. Então, você calcula e tem que pagar quem? Aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Agora, muita gente fala assim, eu vou entrar com uma ação de consignação em pagamento. Pessoal, não é obrigatório entrar com consignação em pagamento. Se você sabe quem são os dependentes, eu acho que você pode entregar diretamente. Uma ação de consignação em pagamento demora também bastante tempo. As pessoas, numa situação dessa, estão perdidas, já perderam um ente querido. As pessoas tendem a correr para onde? Para a empresa, concordam todos? A referência delas é a empresa. Vai bater na parte da empresa. E a empresa, assim, já deve mais ou menos saber da situação. Com a assessoria jurídica dela, vendo a documentação, já tem ideia de quem sejam os dependentes. Aí pode fazer o pagamento direto. Sabe, assim, ficar tornando uma coisa que é facultativa, que é a ação de consignação e pagamento como obrigatório, eu acho errado. E a ação de consignação quando você tem dúvida sobre quem deva receber. Se você não tem dúvida, tem que pagar. Agora, realmente, e acho que todo advogado já ouviu isso ou já passou por isso. O cara morreu, aí chega uma, eu sou a esposa dele, tá aqui. Aí chega, não, eu sou uma companheira. Aí chega uma outra, eu tive uma filha fora do casamento também. Chega uma outra, não, sou eu que tenho direito. Aí o negócio já começa a confundir. Aí o melhor realmente nessa dúvida, de fato, aí seria fazer a consignação em pagamento. E o juiz vai pagar a quem? A quem se habilitar perante a Previdência.
a gente pega, né, pede uma certidão de dependência e o INSS fornece para nós. A gente ali já tem uma ideia de quem é, né, os filhos menores e tal. Então, são os dependentes. E se ele não tiver dependente, pode acontecer. O cara morreu, mas já era viúvo. E tem filhos maiores. Ele não tem dependentes, mas tem herdeiros, sucessores. Esses sucessores é que recebem. Então, uma coisa até sempre achei muito interessante. Se o trabalhador falecer, deixar filhos menores de 21 anos e filhos maiores de 21 anos, os menores receberiam a verba da extinção do contrato e o maior não. Não parece um pouco assim, discriminatório? Por isso que tem gente que chega a cogitar da inconstitucionalidade desse artigo. Mas ele é muito usado, só para vocês saberem, muito utilizado mesmo. Então, pagamento para esses dependentes, e são os mesmos dependentes que, no caso de morte, vão poder sacar o fundo de garantia. Para quem não sabe, a morte é uma das causas de saque do FGTS. Os dependentes do finado poderão sacar. Está na lei do FGTS, 8.036/90, está na tela, artigo 20, inciso 4, tem código próprio para falecimento do trabalhador. Eu não tenho certeza se é o 04, tem um código que é administrativo. Só que, nesse caso, a Caixa Econômica exige, aí não tem conversa, a comprovação de que você é dependente previdenciário. Tá? Daí a importância também dessa questão dos dependentes, não só no aspecto previdenciário, mas no trabalhista também. E que a empresa, aproveitando isso, na minha matéria, eu estou falando por conta própria, que a empresa oriente essas pessoas. Elas ficam muito perdidas. Às vezes são pessoas assim, muito carentes, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Tem dificuldade de toda sorte, então alguém tem que instruir essas pessoas, o caminho a fazer. Lembra aqueles canais que eu já falei, o meu INSS, ou ligar 135, ou entrar no canal de internet. Só que às vezes a pessoa não tem internet em casa, então não consegue, não tem telefone, sabe aquelas dificuldades? Então, se a empresa puder colaborar também, é uma coisa boa que a empresa faz, né? É. Ajudando, até porque, só lembrando, a pensão por morte, se você requerer em até 90 dias do óbito, o INSS paga retroativamente a data do falecimento, tá? Se você requerer depois de 90 dias, só paga do requerimento em diante. E o requerimento é a data que você acionou um dos canais. Ou o numeral 135, fica registrado lá, o de IOR, ou o meu INSS, ou a internet. Então, se demora muito, então você também não recebe retroativamente, o que é mais prejuízo para a família. Então, sim, se possível. Claro que no primeiro momento a pessoa está vivendo luto, ninguém vai ficar assim, questionando esse tipo de coisa, mas depois que esse primeiro momento passar, tem que verificar essas situações, assim, que é muito importante, especialmente para quem tem criança pequena, né, e tal. Pergunto, a cobertura concomitante, simultânea, para segurados e dependentes? É possível pagar para os dois ao mesmo tempo? Resposta: não, para benefício. Se eu estou pagando o benefício ao segurado, eu não estou pagando ao dependente. E vice-versa. Para eu pagar ao dependente, é porque não estou pagando ao segurado. Tá? Agora, serviço pode acontecer. Por exemplo, serviço social, que eu já falei na primeira aula para vocês. Serviço social pode ser prestado tanto ao segurado quanto ao dependente, em tese. A inscrição desse dependente vai ser feita no momento em que ele for requerer o benefício. Diferentemente do que muita gente imagina, o INSS não tem um enorme cadastro de quem é dependente de todas as pessoas no Brasil, não, pessoal. Claro que não. Imagina a extensão desse arquivo, como é que não seria? E todo dia tem gente casando, todo dia tem gente separando, todo dia tem gente criando união estável, desfazendo união estável, filho morrendo, filho nascendo. Gente, é impossível ter isso. Você comprova a tua condição de dependente no momento em que você vai requerer o benefício. Se é que você vai requerer o benefício. Aí que o filho completa 21 anos e o pai está vivo, os pais estão vivos, não vai requerer nada. Ele ainda não tem mais direito a benefício nenhum. Então, é no momento que você vai requerer, é que você, de acordo aí com o artigo 17 da Lei 8.213, comprova a tua condição de dependente. Tá? Então, o artigo 17. E aqui são os documentos que são necessários para você poder fazer o requerimento. E assim, tem uns que são muito simples, olha só, cônjuge. Basta comprovar, levar o quê? A certidão de casamento, concorda? Um documento você mata toda a questão. Documento público,
tem fé pública, presunção absoluta, concordam todos? Iure et iure, você resolve a questão, por isso que é até mais rápido. Filho, certidão de nascimento, está lá a tua filiação, não tem maiores dificuldades. Agora, companheiro e companheiro já tem um pouco mais de dificuldade, tá? Porque tem que comprovar essa situação de companheirismo e, como eu falei anteriormente, tem que fazer uma de 3 provas, eu até trouxe aqui, são essas as provas. É prova de dependência econômica e prova até do próprio vínculo. Então, tem que fazer 3 dessas provas, 3. Especialmente companheira. Eu vejo muita gente reclamando que a companheira foi ao INSS, fez lá as provas que podia, o INSS não aceitou e teve que ir à Justiça Federal. Tem gente que entra com ação de justificação para que seja declarado companheiro, companheira, e tem gente que já pede direto o benefício. Cada advogado também tem uma estratégia diferente. Mas ele tem que comprovar 3 dessas provas. Tem um monte de prova. Certidão de nascimento de filho à vida em comum. Pô, você tem filho, imagina que teve uma relação mais estreita, né, com a pessoa, mais íntima. Certidão de casamento religioso. Não é casamento civil, mas religioso, né? Aquela compromisso moral com a pessoa. Declaração de imposto de renda do falecido, em que consta essa pessoa como dependente. É um bom sinalizador, né? Que as pessoas moravam juntos. Disposição testamentária, deixa para minha querida companheira, fulano de tal, a casa em Cabo Frio. Pô, mostra que você quer proteger aquela pessoa que há, então, um relacionamento diferenciado. Declaração especial feita perante tabelião. Olha a escritura pública que muita gente está optando. Já pelo menos faz uma das 3 provas necessárias. Prova de mesmo domicílio, sabe? Cada um tem um nome de conta de água de um, de luz do outro, no mesmo lugar. Vivem juntos, né? Então dá para presumir que tem um relacionamento. Prova de encargo doméstico evidente, existência de sociedade ou comunhão na vida civil, procuração reciprocamente otorgada. Você só dá procuração ou fiança para quem você confia, né? Então já é um conta bancária conjunta, normalmente não é o casal que faz isso, justamente para poder gerenciar melhor as contas, os gastos, o dinheiro. Registro em associação de qualquer natureza, onde consta interessado como dependente, sei lá, um clube recreativo, o cara se inscreve e coloca lá a companheira como dependente, né? Como pessoa que pode frequentar. Olha aí, anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. Olha que coisa interessante aqui. A empresa, o que foi anotado junto à empresa serve como uma das 3 provas. A pólice de seguro, onde consta o segurador como instituição e a pessoa interessada como beneficiária, deixou seguro em favor dessa pessoa. Bom, aqui tem as provas aqui, repito, dessas aqui, 3, e outras mais. A última é uma coisa mais vaga. Quaisquer, o item 17, quaisquer outros que possam levar a convicção do fato a comprovar. Tem gente que junta carta, rede social, estão juntando social, não sei o quê. Então, ou seja, e aí isso, claro, vai ser analisado. Quanto mais prova tiver, melhor. Doutor Júlio César, o imóvel, o nome da companheira é prova robusta? Doutor Júlio, eu acho que sim, especialmente se ficar comprovado que foi comprado por essa pessoa e colocado o nome dela. Porque se estiver constando que foi com recurso próprio, já fica mais difícil. Mas se for nesse sentido, eu acho que sim. Mas é uma das provas só, tá? Tem que fazer 3, tem que ter mais 2 pelo menos. Se for um dependente inválido, lembra que eu falei que se for inválido, mesmo sendo maior de 21 anos, ele continua sendo dependente até recuperar a capacidade. Tem que recupere. Se recuperar a capacidade, aí ele deixa de ser dependente, após 21 anos. Isso tem que ser verificado pelo INSS, é feita uma perícia. Perícia para constatar, para comprovar que a pessoa é inválida. E tem uma novidade que veio na emenda constitucional, na reforma da Previdência. É assim, se tem um filho inválido, é sempre uma preocupação para os pais, não há dúvida alguma. O pai assim, fica pensando em algum momento, se ele não estiver mais vivo, né, da proteção de uma pessoa mais frágil, né, mais vulnerável. Então, houve uma modificação, esse 23, parágrafo 5º que está na tela, que se o segurado quiser, pode, mesmo em vida, já requerer a perícia nesse dependente inválido para ficar lançado nos registros do INSS, como exceção. Isso facilita bastante na hora do processamento do benefício, que não vai ser feita, não vai ser ter necessidade de perícia. Imagina, pega uma época aí de perito do INSS em greve. Pronto, e aí? Acabou, né? Sem perícia, lógico que aquilo não vai para frente. Então, é possível você fazer essa avaliação prévia e aí só precisa fazer revisão periódica. De tempos em tempos, fazer uma revisão se a situação continua. É uma forma, talvez, que tenha dos segurados de protegerem esses dependentes mais vulneráveis, que têm algum tipo de deficiência.
Então, isso é uma novidade, não havia antes não, tá? E como eu falei, os pais e irmãos têm que comprovar a inexistência independente, porque é meio esquisito, porque você não consegue comprovar um fato negativo. Eles declaram isso, é uma declaração firmada perante o INSS que faz minimamente as suas investigações. Também ninguém é tão bobinho assim de ser enganado tão facilmente, né, pessoal? Tem todo um sistema já pré-feito e é tudo automatizado para buscar informações também, ok? Deixa eu ver aqui, que eu acho que no chat tem uma pergunta. Eu estou, Júlio, só agradecendo. Perda da condição de dependente. Quando é que você deixa de ser dependente? Para o cônjuge, quando tem separação ou divórcio, se não for garantido alimentos para a pessoa. Tá? Se for garantido alimentos, então ela pode reivindicar, inclusive, a pensão por morte também e vai ter a sua cota à parte. Aí fala, se for casamento for anulado, deixa de ser, pelo óbito, a pessoa morreu, né? O dependente morreu também, ou por sentença transitada em julgado. Para companheiro ou companheiro, quando cessa a união, alimentos. Às vezes, atualmente, né, nessa separação, na separação de companheiros, também é deferido, tal qual na marido e mulher, concessão de alimentos, por vezes. Para o filho, quando ele completa 21 anos, salvo-se inválido. Ou quando ele adquirir, se for o caso de emancipação. Aí aqui tem uma repetição daqueles casos de emancipação do Código Civil. E para os dependentes, de maneira geral, quando eles vêm a falecer, ou se forem inválidos, quando cessar a invalidez. Deixa de ser dependente. Vamos em frente falar de carência. Carência no direito previdenciário. A gente tem uma ideia de carência, né? Carência é o tempo mínimo, o prazo mínimo necessário para o recebimento de alguns benefícios previdenciários. Vamos fazer uma analogia com o plano de saúde? Você faz um plano de saúde. Para, sei lá, para consulta, não tem carência. Você pode sair daqui e já fazer sua consulta. Para internação, tem que ter 6 meses. Para cirurgia, tem que ter 1 ano, 2 anos. São as carências, né? A gente tem essa ideia bem na cabeça. E para a Previdência também há esse conceito de carência. Alguns benefícios previdenciários não dependem de carência, podem ser recebidos imediatamente, e outros dependem. Então, a gente vai ter que ver em cada caso concreto. Eu vou falar de maneira geral, genérica, a gente não vai ver cada benefício de per si. E, muitas vezes, essa questão da carência, do tempo mínimo, é necessário para manter o equilíbrio nas finanças do próprio sistema previdenciário. Tá? Agora, um detalhe importante. Se o benefício exige carência e a pessoa não cumpre a carência, o benefício é negado. Negado por falta de carência. Às vezes, assim, é de cortar o coração. Estava vendo um, que eu não coloquei aqui não, mas era um rapaz, era o primeiro emprego dele. E ele teve apendicite. 4 meses depois, teve apendicite. Então, ele se afastou, lá, teve que operar, não se recuperou em 15 dias, né? Cedeu os 15 dias. Só que aquilo é uma doença comum, né? Não está vinculado ao trabalho. Então, o auxílio por incapacidade temporária comum exige carência de 12 contribuições mensais, e ele não tinha isso. Era o primeiro emprego, só tinha 4 meses. Então, o benefício foi negado por falta de carência. Ele foi à justiça, e a justiça negou novamente o benefício pelo mesmo motivo, falta de carência. É injusto, mas é legal. Entenderam? E aí o que se fala é que o INSS não é um segurador universal. Ele não te protege de tudo, em qualquer situação, em qualquer caso. Com certeza não. Ele elege alguns fatores mais importantes e, em alguns casos, vai exigir uma contribuição mínima. Se você não tem, é negado. Um benefício, como eu falei, aí só dando alguns exemplos, alguns benefícios não dependem de carência. Por exemplo, salário, família. O empregado é contratado no primeiro mês, já está recebendo salário família. Auxílio acidente, pensão por morte. Então, não exigem tempo mínimo de contribuição.
vai exigir que você seja segurado, evidentemente. Deixa eu ver aqui o chat. Doutora Cátia, professor, voltando ao caso da aposentadoria por idade, faltam 14 contribuições para completar 180 meses. O filiado deixou de pagar desde 2018, são requerimentos. As contribuições em atraso, as mesmas serão consideradas na carência? Sim, sim, vão ser consideradas. Doutora Cátia, eu até recomendo, já deve ter feito isso, pega a simulação no próprio INSS. O INSS coloca todos os planos, porque tira do que está no CNIS. Então, de acordo com o CNIS, aquelas informações aqui constam, então diz, na verdade, qual é a situação, quanto tempo tem certinho, e se tem alguma hipótese, porque uma pessoa dessa, ela já estava no mercado de trabalho, já era contribuinte, segurada, antes da emenda constitucional número 103. Então, ela pega regras provisórias e regras transitórias. Ela não pega a regra nova como um todo, mas também não pega a regra antiga. Ela vai pegar uma regra de transição ou uma regra provisória. E aí, esses cenários todos possíveis, o próprio INSS fornece para o segurado. É um serviço que é prestado para ele gratuitamente, claro, fica lá. Então, pode ser que, em algum caso, se encaixe para poder conceder a aposentadoria. Agora, 180 contribuições mensais, eu acho que não consegue nada em lugar nenhum. Vai ter que aguardar pelo menos 15 anos. Pelo menos 15 anos. Se está próximo, então, se houver possibilidade de recolhimento retroativo, se ela já foi segurada, mas não tinha condição de pagar, como eu falei que é possível, aí eu acho que aproveita. Agora, se ela não era, vai ter que pagar daqui para frente como segurado facultativo para contribuir o tempo que faltava. Parece que são 9 meses, 10 meses, coisa pequena, relativamente pequena. Doutora Verônica, pensão por morte, no caso, o falecido somente contribuiu por 3 anos, e o último recolhimento foi em 2017. Faleceu no parto em 2020. Deixa o bebê, tem direito à pensão por morte? Pensão por morte. No caso, a pessoa falecida contribuiu 3 anos. E o último recolhimento foi em 2017. Não, doutora Verônica, a pessoa já perdeu a condição de segurado. A gente vai ver até daqui a pouco a questão do período de graça, mas a pessoa já não ostentava mais a condição de segurada, não tem condição de receber. Então, não. Doutora Flávia, no caso de pensão por morte rateada entre mãe e filho, os dois recebem. Quando o filho alcança 21 anos, a quarta parte do filho receber passa automaticamente para a mãe? Não, doutora Flávia, não passa. Essa foi uma das alterações que aconteceram na reforma previdenciária. Na verdade, essa pensão por morte, só para a doutora ter uma ideia, é 50% cota familiar e mais 10% por dependente. Nesse caso, se tem mãe e filho, são 2 dependentes. São 20%, 10% para cada um. Mais 50% da cota familiar. Portanto, são 70%. 50% mais 20%, 70%. Se o falecido era aposentado, a base de cálculo é a aposentadoria. Então, 70% da aposentadoria. Então, digamos que ele, como aposentado, ganhava R$3.000. Então, o benefício da pensão por morte será R$2.100, 70% desse valor. Para os 21 anos, a quarta parte dele, que é essa de 10%, se perde. Não é revertida para os demais. Então, a mãe passa a receber 60%, 50% de cota familiar, mais 10% da cota dela. Tá? Então, essa é a situação. E não quer dizer que ela vai receber para o resto da vida, não. Tá? Depende da idade dessa viúva no momento do falecimento. Pode até ser vitalício, mas não necessariamente, vai depender da idade. Quanto mais jovem a pessoa é, vai ter prazo, entendeu? Para o recebimento. Bom, okay. Foi para o chat de novo. Então, doutor Sidney, que eu respondo e eu já passo para o material. Um casal é divorciado há 20 anos e resolvem se casar. Eles vão reatar isso, doutor Sidney? É divorciado há 20 anos, resolvem se casar. Eles vão se casar novamente, né? Ou com outras pessoas. Se um deles vier a falecer, o outro terá direito à pensão. Vão voltar a casar. Tem que casar, né? Porque você está divorciado, postou a vida. Então tem que casar. Tem que casar. Estão casados há 20 anos e resolvem reatar a relação. Reatar. Então eles vão ter que casar mesmo, porque o divórcio pôs fim ao vínculo. Um deles vier a falecer, o outro terá direito à pensão, tem que comprovar algum tempo novo casamento. É até interessante, porque tem que haver, na verdade, a pensão por morte tem um que é de prazo fixo de 4 meses e de prazo variável. 4 meses e apenas 4 meses. Então, somente 4 meses. Em que situação? Quando o segurado tiver vertido menos de 18 contribuições mensais, ou seja, ele está recolhendo há menos de 1 ano e meio, previdência, então um tempo pequeno, por isso que
a pensão de um período curto, ou quando o relacionamento, o casamento ou união estável, tem menos de 2 anos. Agora, um caso interessante é que nem a lei prevê um divórcio, quer dizer, as pessoas depois reatam, e aí vem a pergunta, eu considero o período anterior ou não vou considerar? Porque se eles casaram novamente e casaram e tem 1 ano só do casamento, se eu considerar só esse segundo período do casamento, ela vai ter direito à pensão por morte por 4 meses. Tá? Agora, se considerar o período anterior, aí não. Agora, é interessante, talvez fosse um caso que tivesse que ir para a justiça, porque a lei não tem a previsão. E provavelmente o INSS vai interpretar que só vale o período do segundo casamento. Eu pensei exatamente nessa possibilidade. Bem. Tá? Agora, doutor Sidney, sai fora disso, desses prazos, se a morte for por acidente de qualquer natureza, tá? A lei sempre foi complacente, mais tolerante com acidente de qualquer natureza. Pode ser do trabalho ou não. Se for acidente, aí não se aplica, independentemente da quantidade de contribuições e independentemente do tempo do casamento ou da união estável, vai para a tabela de tempo variável. Ok. Obrigado. Tá? Bom, essa situação aqui, importante. Pode acontecer dos casos que há perda da qualidade de segurado. O cara deixa de ficar desempregado. Caso clássico, desempregado. Fica desempregado durante longo tempo. E lá na frente, 5 anos depois, 6 anos depois, ele consegue um emprego novamente. E volta, então, à condição de segurado. Concorda? Ele tinha perdido a condição de segurado e voltou à condição de segurado. Aí vem a pergunta. E os recolhimentos anteriores já são computados, por exemplo, para o meu auxílio-doença? O antigo auxílio-doença? Para a pensão por morte, né, esse período anterior? Então, a solução é o seguinte, em 3 hipóteses que eu vou mostrar, e são muito importantes, você tem que contribuir novamente por metade do período, 50% do tempo necessário para ter o benefício. Isso está no artigo 27A da Lei 8.213. Então, no caso de auxílio por incapacidade temporária, ainda está no nome antigo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, hoje aposentadoria por incapacidade permanente, salário maternidade e auxílio reclusão, nesse retorno à condição de segurado, você tem que cumprir pelo menos metade da carência quando ela é exigida. Quando é exigida. Tá? Salário maternidade, por exemplo, para a empregada não é exigida carência, mas para a segurada facultativa e individual tem que ter carência de 10 contribuições mensais. Então tem que ter pelo menos metade, 5 contribuições, por assim dizer. Entenderam? Então esses prazos aqui você tem que cumprir pela metade. Então, essa é uma situação. O indivíduo deixou de ser segurado, perdeu a qualidade de segurado, adiante voltou à condição de segurado, então ele tem que cumprir pelo menos metade do tempo de carência. Para esses benefícios, claro que não vale para a aposentadoria, mas em contrapartida, esse período que você não contribuiu, claro que não é computado para a tua aposentadoria. E outra coisa que é bem legal também é o período de graça. Período de graça. O período de graça é um período no qual a pessoa não está contribuindo, mas está coberta pela Previdência. Pessoal, só na Previdência Pública tem isso. Eu duvido que na iniciativa privada eles vão rir se alguém falar uma coisa dessa. O quê? Eu vou dar cobertura para quem não está pagando? Mas de jeito nenhum. Pagou, está coberto. Não pagou, não está coberto. É simples. Mas aqui a gente está falando da previdência social, gente, um direito social, aquela proteção às pessoas, a solidariedade. Então, existe essa coisa chamada período de graça. É uma coisa até que foge um pouco à lógica. Se bobear, nem a pessoa acha que tem direito, para falar a verdade. Porque na cabeça das pessoas, assim, se eu paguei, tenho direito. Se eu não paguei, eu não tenho direito. Então, como eu não estou pagando, eu nem vou requerer, porque eu não tenho direito. Ela acha na cabeça dela. Só que juridicamente isso não se sustenta. Então, enquanto você está com algum benefício previdenciário, enquanto estiver recebendo, você está em período de graça. E aqui que é o importantíssimo, que é o mais importante para poder saber. Se o segurado perde o emprego, por exemplo, é o caso mais comum, ou deixa, na verdade, a lei fala, cessa as contribuições, aí pode ser também um segurado individual que deixa de contribuir, mas vamos pegar o caso mais clássico, que é o empregado. O empregado é dispensado. Ele, durante 12 meses, se acontecer um evento desses cobertos pela Previdência, nesses 12 meses, ele pode requerer o benefício e vai ter concedido.
Olha que coisa incrível. Mas, Marcelo, ele não está pagando. Eu sei que ele não está pagando. Mas é justamente a Previdência que vem para amparar as pessoas no momento de dificuldade. Então, se, por exemplo, o rapaz ficar doente nesses 12 meses, ele pode requerer o auxílio por incapacidade temporária, que ele vai ter o benefício deferido. A moça, por exemplo, foi dispensada por justa causa, ou, sei lá, ou pediu demissão e engravidou 2 meses depois. Então, gente, dá para ter o neném, inclusive nesse período de graça, de 12 meses. Ela pode requerer o salário de maternidade e vai receber. Olha que coisa interessante. E quanta gente não deve requerer por achar que não tem? Então, 12 meses para todo mundo, para todo mundo. Se acontecer desse segurado ter mais de 10 anos ininterruptos de contribuição, mais de uma década, sem solução de continuidade, recolhendo, é uma situação diferenciada. A lei dá mais 12 meses, então ela fica com 24 meses de período de graça. Olha que coisa interessante. E, por último, e o mais radical, tanto no primeiro caso quanto no segundo, se houver comprovação que a pessoa continua desempregada, fluiu aquele prazo, e a pessoa continua desempregada, você inclui mais 12 meses. Então, aquele primeiro, que era de 12, pode passar para 24, e o que já era 24, dos 10 anos de ininterruptos de contribuição, pode passar 36 meses, que é o maior prazo que existe em período de graça, não existe prazo superior. Agora, na prática, a gente vê pouca gente, né? Hoje em dia, então, tem um cara 10 anos sem interrupção de recolhimento no mesmo. É difícil de ver, né? Normalmente, o que eu vejo é o cara pegando os 12 meses mesmo. Mas lembrando que pode passar para 24, se ele continua desempregado. Tá? Aí, então, tá o artigo de lei aqui. O artigo de lei é meio esquisitinho, ele é mal escrito, para falar a verdade. A redação não é muito legal. Mas podem ver que dá o inciso 2 é esse normal de 12 meses, o parágrafo 1º estende para 24 meses, e o parágrafo 2º dá mais 12 meses, tanto no inciso 2 quanto no parágrafo 1º. Mas é uma redação truncada. Podia ser uma redação muito mais clean, muito mais tranquila, muito mais simples. Mas é o artigo 15, famoso então, tá? Famoso e surpreendente para muitas pessoas. Período de graça. Aí a pessoa tem que comprovar, a lei fala que tem que haver uma comprovação, quer ver? Desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência. Gente, nem sei que órgão que eu vou perguntar lá, acho que eu quero um registro que eu estou desempregado. Mas isso não existe muito, para falar a verdade. Por isso que vem uma súmula da TNU, está aí na tela 27, sendo que você pode comprovar por outro meio. Pode comprovar a tua declaração de imposto de renda, a tua carteira de trabalho, prova testemunhal, qualquer outra prova, pessoal. O importante é provar que está desempregado, não tem uma forma especial. E é comprovar o fato. Para ter a prorrogação. Aí ao ensejo, coloquei, não é minha matéria não, mas eu quis colocar aqui. Outra súmula da TNU, de 3 anos desempregado, esse segurado, né, o empregado, ex-empregado, tem direito a sacar a cota do PIS, tá? Os valores depositados na conta do PIS. Eu não estou falando do abono anual do PIS, não, tá? Estou falando das cotas do PIS. Mas só tem cotas do PIS quem entrou no mercado de trabalho antes de 88. Aí tem cota do PIS. E pode sacar na aposentadoria, no casamento, se morrer, né, os dependentes. E, nesse caso aí, é um caso que a justiça traz, né, criou, de ficar 3 anos desempregado. Outros casos aqui menos comuns de períodos de graça. Se você teve que fazer segregação compulsória por conta de doença. Gente, não se viu isso há muito tempo. Até depois com a Covid começaram a recrudescer esse caso aqui, né, que tinha que ficar de segregação porque podia contaminar outras pessoas. Se o cara está preso, se livra, solto, tem 12 meses. Licenciamento de pessoa incorporada às Forças Armadas, 3 meses. E o segurado facultativo, esse é interessante, lá embaixo. Se ele deixa de pagar, a dona de casa, o dinheiro não está sobrando, ela deixa de pagar a Previdência. Ela tem ainda período de graça de 6 meses. Ela está coberta pela Previdência durante 6 meses se acontecer alguma coisa. E, claro, se ela vier a falecer, por exemplo, gente, como ela continua ostentando a condição de segurada, os dependentes dela vão poder requerer pensão por morte. Ela é segurada para todos os fins. Ela continua ostentando a condição de segurada ou de segurado, mesmo sem contribuir. Já estamos encaminhando para o final da aula de hoje, ainda tem 20 minutos.
Essa perda da condição de segurado não interfere nas aposentadorias, tá, pessoal? Porque a aposentadoria, o tempo que você já teve, aquele tempo sempre vai ser computado, né? Naturalmente. E uma coisa interessante, vamos imaginar que o indivíduo completo lá trabalha 35 anos, ele podia se aposentar, mas ele não requereu a aposentadoria. Então, e foi viajar pelo mundo. Entende-se que, nesse caso, há direito adquirido. O direito já se incorporou ao patrimônio dele, só não foi concedido porque ele não requereu. Ou seja, direito adquirido é aquele cujo usufruto depende apenas de manifestação de vontade do titular, de requerimento do titular. E ele foi para o mundo e passeou durante 15, 20 anos. Voltou ao Brasil. Chegando aqui, ele requereu a aposentadoria. Vai ter aposentadoria concedida? Sim, porque ele cumpre os requisitos legais, mas vai ser concedido do requerimento em diante. Não vai ter efeito retroativo de todo esse período que ele viajou pelo mundo. E vou além. Se ele vier a falecer, mesmo sem ter requerido a aposentadoria, nesse caso, os dependentes poderão requerer a pensão por morte, mesmo ele não sendo aposentado e não sendo mais, é uma situação especial, não estando mais no período de graça. É uma situação diferenciada, está aí no artigo 102, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.213. É um caso muito especial, eu coloquei aí, mas é raro de acontecer. Pelo contrário, nunca vi ninguém com um tempo não requerer. Já vi gente querendo requerer sem ter o tempo, isso eu já vi. Muita tentando lá, não consegue, esperar mais um pouco e tal. Mas, de qualquer forma, a lei prevê essa hipótese. Deixa eu ver aqui se tem, acho que pergunta, doutora Denise, não, doutor Júlio. É possível vincular o período de contribuição do RGPS ou RPPS à Previdência Privada? Doutor Júlio, em algumas situações de RGPS, eu sei que a previdência privada, especialmente quando é fechada, ela fica vincula sim ao tempo de contribuição e à concessão do benefício, na verdade. Você já só complementa ou suplementa a partir do momento que você tem o benefício previdenciário. E outras abertas não, independem da tua contribuição. Doutora Denise, se o empregado trabalha no município e na iniciativa privada, morre de acidente do trabalho na iniciativa privada, a pensionista recebe integral pelo INSS? Não, doutora Denise, aqui não importa o motivo da morte, tá? Porque pode ter sido uma fatalidade, pode ter sido um acidente, pode ter sido uma doença. Isso não interfere no valor. A pensionista recebe integral pelo INSS? Não, doutora Denise, não tem mais esse recebimento integral, não. Como eu falei, a aposentadoria agora é 50%, uma cota fixa familiar, mais 10% por dependente, limitado a 100%. Então, desculpe, dependendo da quantidade de dependentes, pode até chegar a 100%. Tá? 100%. Se ele era aposentado, e não é o caso aqui que está colocando, se ele era aposentado, é sobre a aposentadoria que calcula. Se ele não era aposentado, o sistema simula quanto ele receberia se fosse aposentado por invalidez. E sobre esse valor que faz incidir esse percentual. Então, assim, se ele não era aposentado, dificilmente será o valor integral que ele recebia. Dificilmente. Ele é quase impossível. Doutor Sidney, esta interrupção, então, desde que não perca a qualidade de segurado, seja 2 ou 3 meses, não seria considerada interrupção, correto ou não? Repara, doutor Sidney, ele não está recolhendo. Então, aquele período, por exemplo, não vai contar para aposentadoria. Claro que não, ele não está recolhendo. Mas ele continua protegido. Ele continua, repito, com a condição de segurado. Agora, a nomenclatura que a gente quiser dar, aí não sei, eu não sei se eu não usei esse termo interrupção, não. A interrupção que eu falei é do recolhimento, né? Porque vai estar desempregado, não vai recolher. Não, doutor, eu estou falando sobre o período de graça. Ah, o período de graça. Período de graça, uma pessoa, por exemplo, há mais de 10 anos trabalhando e, de repente, ficou 2, 3 meses desempregado. Aí Não, depois... ela está coberto. Está coberto, tá, com certeza, doutor Cid. Teria até 24 meses, podendo chegar até 36. Se ela ficou desempregada só 2 ou 3 meses, quando ela novamente retomou, entrou no mercado, ela voltou a contribuir. Aí já não se fala mais período de graça. Período de graça pressupõe quem não está recolhendo. É porque ali fala sobre 10 anos ininterruptos. Foi, 10 anos ininterruptos para ter um prazo maior. Sim, ok. Tudo bem. Tá? Mas agora eu acho que eu entendi. Se nesses 10 anos essa pessoa teve 2 ou 3 meses afastado por estar desempregada, não cumpre os 10 anos. São 10 anos ininterruptos de contribuição. Okay. Então, o doutor Júlio só está falando obrigado.
Bom, a tabela de contribuição, acho que vai ser a última coisa que a gente vai conseguir falar. A tabela, eu trouxe a tabela primeiro para pessoas físicas, para a gente ter uma ideia, tá? Essa tabela veio da emenda constitucional e da portaria, agora de janeiro de 2022, tá? Que apresento para todos a tabela. Eu não quero que ninguém, nem eu, quero ficar ensinando cálculo, o objetivo não é esse, mas é importante saber como funciona o sistema, entendeu? A concepção tem que saber. Não para ficar fazendo cálculo, porque isso aí a calculadora faz, ou um sistema já é programado para fazer. Mas você tem que saber qual é a concepção. Então, repare, essa é a tabela. Então, lembra aquilo que eu falei? Equidade na forma de participação no custeio? Podem ver aí, quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. Concordam todos? A primeira coisa. Segundo, estão vendo ali, até 1.212, não é por acaso que é o valor do salário mínimo, mas é até 1.212. Por quê? Porque tem gente que ganha menos que o salário mínimo. Então, até ganhar 1.212, vai de 1 centavo até 1.212, então você tem a alíquota respectiva. E olha a última lá, vai até 7.087,22, concordam? 7.087,22 é o teto da Previdência. É o máximo que a Previdência vai pagar, 7.087. Então, por outro lado, é o máximo que você vai contribuir também. Se você ganha 10 mil reais por mês no seu emprego, você não vai recolher para o INSS sobre 10 mil reais. Não vai. Você vai recolher sobre 7.087,22. O que ultrapassa esse valor, o que sobeja esse valor, não está sendo tributado para fins previdenciários. Vai estar tributado para fins de imposto de renda, outras coisas, mas estou falando da questão previdenciária. Você só recolhe pelo teto, no máximo, na mais otimista hipótese. Em contrapartida, se quando você precisar de um benefício previdenciário, o máximo que vai se pagar é 7.087,22. Entenderam a justiça nessa concepção? É uma via de mão dupla. No máximo, pago sobre isso, mas no máximo recebo também esse valor. E mostrando, então, mais uma vez, que a preocupação da Previdência é com as pessoas mais carentes, mais pobres, que têm um valor de salário menor. Então, se o cara está ganhando 10, 20, 30, 40, 50, esse cara tem capacidade de poupança, então a Previdência não está preocupada com ele. Ele vai ser coberto também, mas não vai ser coberto com o valor total, porque com esse valor, com recurso adicional, ele vai fazendo lá a sua poupança, seja como for. Entenderam? Tranquilo isso aí? Agora, no caso dos intermitentes, ele recolhe 7,5%. Doutora Flávia, depende. Vai ter que, o intermitente pode ter 2, 3, 4, 5, 10 empregos ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que verificar, na verdade, o valor recebido. O valor recebido. Agora, o intermitente, que a gente tem verificado, são salários normalmente muito baixos, tá? Então, normalmente fica na faixa de 7,5%. O que eu não posso é garantir que seja, porque vai depender do recebimento de cada um. Então, a forma do contrato nem importa muito. E importa quanto que você ganha. Isso que é mais importante. Em cada vínculo e tudo mais. E agora, uma coisa importante. Vamos imaginar que o indivíduo ganha 2 mil reais. Essa concepção que eu preciso que você... Aí a pessoa, o leigo, vai chegar a 2 mil reais. Ah, Marcelo, eu sou esperto, estou vendo essa tabelinha aqui, 2 mil reais está na faixa 2, eu estou vendo. Então são 9%. Poxa, 2 mil, 9%, sendo 180 reais de contribuição previdenciária. Entenderam a lógica do leigo? O leigo pega, faz uma aplicação direta da tabela, encaixa ali, usa a alíquota e já paga. 180 reais, já sei que é 180 reais. Errado, pessoal. Errado. Uma das novidades que vieram aí na emenda constitucional foi a chamada, essa tabela é progressiva por faixa. Tá bom, mas o que é isso? Progressiva por faixa? Não está me dizendo nada. O cálculo não é simplório, não é simplista, como a gente pode imaginar. Então, eu vou fazer pelo menos esse cálculo com vocês. Quem quiser até pode pegar uma calculadora do lado para poder acompanhar. Eu fiz esse cálculo simplório, que deu 180 reais. E eu vou mostrar que não é esse cálculo atualmente. Então, vamos pegar o mesmo exemplo. 2 mil reais, como é que é agora? Gente, 2 mil reais está na faixa 2. Mas para chegar à faixa 2, ele tem que passar pela faixa 1. Então, qual é o sistema? Eu vou calcular, já que ele tem que passar pela faixa 1, eu vou calcular o imposto na faixa 1. Então, eu vou colocar o valor, estou abrindo a calculadora aqui, R$ 1.212, vê se todo mundo me acompanha, espero que sim, R$ 1.212, vou calcular 7,5%. 7,5% dá R$ 90,90. Eu calculei, da faixa 1. Tudo bem, Marcelo, mas o cara ganha 2 mil reais. Você acabou de falar, ele ganha 2 mil reais. Eu sei, eu já calculei o que seria a tributação até 1.212.
Só que como ele ganha R$2.000, eu vou pegar o salário dele, R$2.000, diminuir 1.212, porque sobre 1.212 eu já calculei o tributo. Ainda falta para chegar aos R$2.000, R$788. Sobre esses R$788, eu vou aplicar o percentual de 9% da tabela 2. Então, vezes 9%, vai dar R$70,92. Ou seja, como eu tive que passar por duas faixas, eu vou ter dois valores que eu vou somar agora. R$90,90 foi o primeiro, mais R$70,92 o segundo, perfazendo R$161,82, e não os 180 que aquele leigo tinha calculado com aplicação direta. Entenderam? Isso é que é a tabela progressiva por faixa. Você vai passando pelas faixas até chegar ao salário do indivíduo. E isso favorece, porque a tendência é diminuir o valor. Então, se ele ganhar R$7.000, gente, eu vou calcular pela faixa 1, 7,5, depois pela faixa 2, 9, depois pela faixa 3, a gente pode fazer um dia, se quiser, pela faixa 12, e o que ultrapassar, o que sobejar, o que faltar, é que eu calculo 14%. E depois somo isso tudo, claro. E isso é que é tabela progressiva por faixa. Tranquilo? Deu para ter ideia da concepção? E eu fiz um exemplo, tá? Novamente, a máquina faz, mas eu tenho que entender como é que é a lógica desse sistema. Se eu não entender a lógica, eu não consigo debater, não consigo discutir. Isso está aqui, hein, pessoal? Onde está? Artigo 28 da Lei Complementar 103. Eu risquei, porque esses valores já não são os mesmos, tá? Já tem outros valores. Mas olha o parágrafo primeiro, fala das alíquotas, fala da tabela progressiva por faixa sobre o salário do segurado. Tá? Previsão na lei direitinho. Aqui eu vou falar sobre isso, eu termino a aula, e se alguém tiver alguma pergunta também, eu já respondo. Para os segurados individual e facultativo, que eu falei do empregado, lembra? Aquela tabela ali para todo empregado, inclusive o empregado doméstico. Para os segurados individual e facultativo, que nós já vimos quem são essas pessoas, o recolhimento é feito na ordem de 20%. E aí, normalmente, se usa o quê? Pelo menos o salário mínimo, né? O mínimo, o salário mínimo, e no máximo, o teto que eu acabei de mostrar, aquela tabela. Mas a alíquota é um pouquinho diferente. E repare, é uma alíquota até maior, se a gente for pensar bem. É para compensar, porque essas pessoas não recolhem sobre 13º. Entendeu? Mas tem uma compensação, porque elas fazem um recolhimento um pouco maior durante a sua vida. A dona de casa, por exemplo, esse tipo de coisa. Tranquilo? Bom, deixa eu anunciar para a aula que vem. A gente já vai iniciar com RMI. Doutora Flávia, na verdade, no caso dos intermitentes, ele recolhe 7,5, não era uma pergunta, era uma afirmação. Agora entendi. Doutora Flávia, eu também acho que sim. Agora, a não sei que o intermitente ganhe muito dinheiro, porque eu também nunca vi intermitente ganhando muito. Isso é igual, isso é lenda, né? Nunca vi isso aí. Mas acho que a tendência é ficar mesmo no 7,5. Acho eu. A gente, então, vamos iniciar na aula que vem. O planejamento foi exatamente chegar até esse momento. Vai ser a nossa última aula, semana que vem. Vamos começar com renda mensal inicial. Tá bem? Estou consultando o chat aqui, acho que não tem nenhuma pergunta adicional. Pois não? O senhor está falando que semana que vem a aula não é amanhã? Não, amanhã, desculpe. Amanhã. Então tá. Perdoe. Amanhã. Ato falho meu. Estava vendo se vocês estavam prestando atenção, hein? Estou vendo se vocês estão prestando atenção. Doutor Marcelo, amanhã é o mesmo horário, né? Amanhã é o mesmo horário. Já vou fazer o stop share aqui de vocês. Vou deixar aqui. Pronto. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que a aula tenha sido produtiva hoje. Eu já mandei, a Sabrina já mandou o material adicional que a gente vai usar para o final, a parte 2 do material. E amanhã terminamos isso então, tá bom?